Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars. Skywalker. Capítulo 41. Consequências 1. Estranho. Uma estranha ocorrência aconteceu, que poderia ter mudado a maneira como os Jedi se viam, mas isso não aconteceu. A maneira como eles se movem no mundo, suas interações e seus pensamentos, mas esta pequena incursão não mudaria seus hábitos. Não quando muitas outras coisas que aconteceram antes não aconteceram e as coisas no futuro não acontecerão também. Padawan Secura, venha por aqui. Ayla Secura foi trazida para a Ordem Jedi há muito tempo, pelo menos muito tempo para ela, considerando que ela estava na Ordem desde o início de sua vida. Ela estava progredindo com segurança e desenvolvendo plenamente suas próprias habilidades como Padawan. Preste atenção, Padawan. Acaba de ocorrer um ataque em nosso templo e você tem tempo para pensar? Kinlanvus, o mestre de Ayla, então diz. Foco. Nascida há 18 anos, ela vivia uma vida bastante estranha como Jedi. Muitas vezes ela foi arduamente pressionada para atingir seus limites, pois não era a mais talentosa ou notável dos Jedi, mas trabalhava muito duro. Ela tinha uma natureza empática combinada com inteligência e à medida que crescia e mantinha essas características, desenvolveu uma tendência para comportamento impulsivo e travesso. Confiante, embora não arrogante, em suas habilidades, ela estava se tornando uma boa líder e uma estrategista habilidosa. Ela também progredia rapidamente para se tornar uma cavaleira Jedi e pelo que lhe disseram, dentro de 1 ou 2 anos ela seria promovida. Podemos ter um pouco de descanso, mas eu recomendo que você não seja imprudente. Não sabemos quando aqueles androides poderão voltar. Sim, mestre, vou prestar atenção. Um dia se passou sem que nenhum som ou qualquer outra interferência ocorresse, não havia mais androides atacando implacavelmente mais esparsamente. Ayla vinha praticando para melhorar ainda mais e quase ficou irritada com a interrupção. Essa mesma raiva desapareceu quando ela foi incumbida por seu mestre de lidar com alguns androides em outra área. Ela ouviu que alguns androides também tinham ido ao prédio do Senado, o que era um fato interessante. Supostamente um androide especial foi destruído no processo depois que Qui-Gon, Obi-Wan e Mestre Windu foram atrás. Mestre, não acredito que mais androides estejam chegando. Fique alerta, você não sabe o que pode acontecer. Os androides que atacaram o templo simplesmente desapareceram, não deixando nenhuma pista sobre o porquê disso ter acontecido. Nenhuma conexão pôde ser rastreada, nada. Eles apareciam esporadicamente por toda parte, causando danos mínimos e ninguém havia sido ferido. Pelo menos ninguém havia morrido ou sido ferido e seria capaz de se curar em poucos dias. Depois de 1 dia e meio inteiro tudo parou. Já fazia algumas horas e não havia acontecido muita coisa que estivesse começando a ficar entediante para ela porque apesar do treinamento de uma Jedi ela sempre foi impulsiva. Kinlanvus falou pelo comunicador. Certo, temos que ir agora, parece que tudo se acalmou sem outros movimentos. Algumas pessoas serão convidadas para uma reunião que acontecerá, não será um grande evento, mas apenas para resolver a situação. Temos que ir também? Depende, você pode ir se quiser, mas não é obrigatório. Kinlan então continua. Vou ver o que todos descobriram sobre este ataque, pois a escala e a confiança que a pessoa teria seriam problemáticas. Acho que vou pular, não estou muito interessado agora. Apesar de sua natureza impulsiva, ela se acalmou o suficiente desde o incidente para não se envolver em algo em que não estava envolvida. Eu irei para lá agora, vejo você em outra hora, quando partirmos em nossa próxima missão. Sim, mestre. Enquanto Kinlan se afasta, Ayla decide que precisava de algum treinamento e ouviu falar que havia alguns androides de treinamento muito bons que poderiam ser usados para aprimorar seu combate com sabre de luz. O que foi isso? Aquele garoto Skywalker, qual é mesmo o nome dele? Enquanto caminhava, ela se deparou com 2 indivíduos que são mais jovens que ela. Eles parecem ser jovens. O que vocês dois estão fazendo aqui? Eram Barris e sua nova amiguinha Ahsoka. Estávamos indo para uma sala de treinamento. Ahsoka respondeu. Treinamento, hein? Sim, treinamento. Barris confirmou. Qual quarto e por que vocês saíram tão de repente? Todos vocês, jovens, não deveriam estar dentro da área do bunker. Sim, mas isso acabou agora, ou pelo menos foi o que nos disseram. Barris responde, decidindo fazer a pergunta em sua mente, caso esses jovens saibam onde estão os droides de treinamento das crianças Skywalker. Vocês sabem onde posso encontrar Skywalker ou seus androides de treinamento? Por quê? Barris responde defensivamente, mas isso fica oculto por seu controle sobre suas emoções. Levantando uma sobrancelha, Ayla então explica. Desejo usar seus androides, pois ouvi dizer que eles são de última geração e podem ser usados para treinamento intenso de sabre. Barris, baixando a guarda porque agora sabe que Twi'lek, de aparência muito atraente, não está procurando Anakin por outros motivos. Bem, estamos indo para lá agora, poucas pessoas têm a honra de usá-los. É claro que sou amigo de Anakin, então ele me permite usar os androides sempre que eu quiser. Barris diz em um tom moderado de orgulho, pensando que ela havia superado a garota mais velha. Certo. Ayla responde confusa, mas agora sabendo que esses dois estão indo para os androides, ela poderia simplesmente acompanhá-los. Você me... Ayla é interrompida por Ahsoka que agora decidiu falar. Sim, Anakin também é meu amigo e ele me deixará usar os androides. A resposta infantil sai. Ayla, tendo sido interrompida, não se importa com as divagações da criança e continua. Como eu estava dizendo, você se importa se eu puder usar os androides também? Hesitantemente, Barris responde. Eu não sei. Não tenho certeza, pois você parece não conhecer Anakin e ele não gosta que as pessoas toquem em suas coisas sem permissão. Realmente. O que houve com Skywalker? Ayla então diz. Bem, tenho certeza que ele concordaria em deixar um colega Padawan, certo?
Bem, acho que ele seria gentil o suficiente para ajudar, mas para qualquer um, a voz de Barris lentamente começa a desaparecer enquanto ela continua falando. Ótimo, vá em frente então. Sim, vamos lá. A Sokka também atinge o pico de excitação. Barris decide apenas seguir o fluxo e passaria toda a responsabilidade se algo desse errado para o mais velho aqui. Especificamente a Yayla, porque Barris não era contra o uso de táticas enganosas e, na verdade, também vinha tentando treinar nessa área. Ela aproveitaria essa habilidade para ver se conseguia mentir contra Anakin, que é o maior detector de mentiras de todos os tempos. E o que, por favor, diga, lhe deu a impressão de que não havia problema em você simplesmente sair do templo? Mas se pergunta direto do portão. Bem, Anakin começa apenas a ser interrompido por outro. Qui-Gon então fala. Não importa o motivo, desde que seja apropriado e não seja algo bobo, então poderíamos fazer isso passar sem muita punição. Você vê, Anakin é interrompido novamente. Não há desculpa para sua ausência neste momento de grande necessidade. Precisaríamos de sua ajuda aqui, Padawan Skywalker. Mas se continua em tom estrito. Esses dois estão realmente bancando o policial bom e o policial mau comigo agora? Anakin, está tudo bem se você estiver fora e contanto que tenha algo a ver com os Jedi, eu ficaria bem com isso. Qui-Gon afirma. Acho que não, Qui-Gon. Acho que o menino precisa ser punido e que punição melhor do que ficar confinado no templo. Anakin não estava confinado ao templo, apesar de seu status, e foi autorizado a desfrutar de tudo que era Coruscant, desde que acompanhasse os treinamentos, testes físicos e mentais que o mandaram fazer. Só assim ele conseguiu começar a se preparar para tudo o que havia acontecido e a única maneira de fazer mais coisas no futuro, se tivesse alguma liberdade e não fosse monitorado do amanhecer ao anoitecer, do anoitecer ao amanhecer. Mestre Qui-Gon, Mestre Windu, eu saí do planeta. Fora do planeta? Então você nem estava em Coruscant. Mas se levanta uma sobrancelha. Sim, saí do planeta porque queria ver minha mãe. Ver sua mãe? Anakin, lembre-se de que anexos são proibidos dentro dos Jedi e não fazem parte do código. Qui-Gon afirma. Se vocês dois me deixassem terminar, Anakin diz com um pouco de veemência. O silêncio se instala quando Qui-Gon e Massi decidem parar de brincar com ele. Agora, se vocês dois pararam de ser trolls, eu gostaria de me explicar adequadamente. Prossiga. Massi gesticula para Anakin continuar. Eu estava indo até minha mãe para tirá-la do planeta em que ela estava para sua segurança, mas não foi só por isso que voltei à minha origem. Anakin para um efeito dramático. Voltei para ajudar os escravos. Ajudar os escravos? Sim, eu prometi, não prometi às pessoas que as ajudaria a superar sua terrível situação. Anakin diz explicando o sofrimento dos escravos. Não apenas prometi ajudá-los, mas estava cheio de intenção de cumprir essa promessa. Isso foi imprudente da sua parte e você não deveria ter feito isso sem informar ninguém. Qui-Gon diz. Isso pode ser verdade, mas tive a sensação de que ninguém me deixaria ir para lá. Isso é verdade, mas agora conte-nos os resultados de suas ações. Mas se pergunta, tanto ele quanto Qui-Gon se esquecendo do outro motivo pelo qual Anakin foi para Tatooine. Eu não fiz muita coisa além de ajudar a criar uma tecnologia que enviaria um pulso para destruir e desativar os chips escravos implantados nos escravos. Anakin então continua. Depois disso, simplesmente sentei-me ou, para ser mais específico, fiquei sabendo que não deveria ficar mais. Mas se cantarola para si mesmo enquanto contempla o que deve ser feito a respeito de como Anakin desobedeceu às regras simples estabelecidas por aqueles superiores a ele. Por enquanto, acho que algum confinamento apenas no templo durante o próximo mês será suficiente. Qui-Gon fala sobre sua decisão de iniciar a punição o mais baixo possível porque ele é atualmente o metafórico policial bom. Não, acredito que deveria demorar mais do que isso. Talvez devêssemos estender a quantidade de tempo que Anakin tem que gastar antes de se tornar um Padawan oficial. Sem missões e sem oportunidades de avançar até que decidamos o contrário. Mas se diz em um tom de provocação diferente de seu comportamento habitual. Essa parece uma boa decisão, mas restringi-lo tanto pode atrapalhar seu progresso. Você notou que estamos nos aproximando da quantidade de coisas que podemos ensinar a ele apenas ficando aqui em Coruscant. Qui-Gon interrompe. Enquanto eles continuam conversando, Anakin tem que ouvir seu discurso sobre o que deve ser feito, as permissões que devem ser concedidas, o código Jedi, o que fazer e o que não fazer. Depois de um tempo, sua punição é que ele ficaria confinado no Templo Jedi por 3 meses. Outras coisas também foram acrescentadas, que ele precisaria interagir mais com as pessoas de sua idade e participar de algumas aulas para os jovens. Ele teria que chegar ao ponto de se tornar uma espécie de assistente de ensino nessas aulas. Eu tenho que cuidar de algumas crianças? Depois de decidirmos que você fez um bom trabalho como assistente, você receberá as funções de professor. Mas se diz. Isso mesmo, jovem. Você terá que ser professor assistente e no futuro ensinar os jovens em certas lições. Qui-Gon continua. Anakin pensa sobre a punição e decide aceitá-la, pois outras opções simplesmente atrapalharão seu caminho e não seria ruim poder influenciar as próximas gerações de Jedi. Isso lhe dará uma oportunidade de desenvolvê-los. Mudar lentamente seus hábitos, como acontece com a educação das crianças, é importante para moldar suas crenças. Tornar-se professor pelo menos até começar a cumprir suas primeiras missões permitiria a Anakin influenciar os filhotes para que, quando eles fossem inevitavelmente salvos após a queda dos Jedi, fosse mais fácil desfazer a lavagem cerebral que eles fazem. Obrigado, meus mestres, por esta oportunidade de ouro. Anakin pensa consigo mesmo antes de dizer. Acho que vou aceitar. Bom, você receberá informações mais tarde sobre sua tarefa e sobre os alunos que ensinará no futuro. Massi sai da sala, mas Qui-Gon fica para trás. Terei que informar o conselho sobre suas ações.
Embora a punição tenha sido deixada para Mestre Windu e eu, isso não muda o fato de que suas ações não serão reconhecidas. Eu sei, mas achei que estava certo. Anakin faz uma pausa para um efeito dramático. Para as pessoas de Tatooine, para mim e para o bem de todos. Como você disse, mestre, a força viva está presente em tudo que está vivo. É o que nos conecta à força cósmica maior e através disso pude perceber que sem eu ir para lá o povo sofreria mais. Estou orgulhoso de você, mas ao mesmo tempo suas ações têm consequências. O lado leve da força é o altruísmo absoluto, e para incorporar isso você fez exatamente isso, se entregou aos outros sem pensar em si mesmo. Não é verdade, mas fiz isso por mais do que eu mesmo. Por causa disso, a punição não foi tão severa e Mestre Windu vai acalmar as coisas com os outros, por enquanto você deveria ir. Sim, mestre. Obrigado novamente. Não tem problema, vá em frente agora. Tenho certeza que você ficará curioso sobre o que aconteceu na sua ausência. Aconteceu alguma coisa? Anakin questiona sabendo muito bem o que havia acontecido. Sim, alguns eventos interessantes aconteceram. Capítulo 42, Consequências 2. Datomir, então você está deixando este planeta? Será deixado para mim e minhas irmãs? Talzin questionou a figura holográfica de Grievous. Sim, Mestre Skywalker disse que deveria cumprir sua promessa a você agora e dar controle diplomático completo a você. Estamos levando todos os androides para Tatooine. Finalmente. E quanto à aliança entre nós? Tudo bem, tudo será mantido igual. A única coisa é que agora você terá que lidar com qualquer coisa que surgir em seu caminho sem a nossa proteção. Pelo menos levará algum tempo para que venhamos ajudá-lo. Talzin vinha planejando muitas coisas ao longo dos anos e queria manter o garoto sob seu controle, mas parecia que seu poder e crescimento estavam se tornando algo em que ela não podia interferir. Internamente ela quer de alguma forma garantir que o garoto não atraia, assim como Sidious fez. Ele está se tornando muito mais poderoso, não tive a chance de vê-lo desde que ele era apenas uma criança, mas duvido que ele tenha parado de progredir. Anakin estava determinado a ter certeza de que seria poderoso. Não porque quisesse governar tudo pela força, mas para ser tão forte que não seria capaz de tirar suas liberdades ou as liberdades das pessoas de quem gosta. Queremos algo mais. Talzin disse porque é claro que você não mantém o mesmo acordo sem qualquer alteração porque ambas as partes mudariam. Quer isto seja para melhor ou para pior, um novo acordo teria de ser feito. Respostas dolorosas com um tom curioso. Mas... o que mais você poderia querer do Mestre Skywalker? O que mais você tem a oferecer? Porque já fazia muito tempo que Anakin os havia superado em muitas coisas. Ele não precisaria do apoio monetário deles, e Grievous realmente duvida que eles possam fornecer o apoio militar necessário, considerando seus ativos atuais, mas é sempre melhor ouvir primeiro a oferta deles. Peço que o menino fale comigo pessoalmente. Talzin sabia, é claro, que Anakin não poderia falar com ela agora, mas estava apenas sendo uma Karen. Se Grievous tivesse sobrancelhas, elas certamente já estariam levantadas. Mestre Skywalker teve que voltar ao Templo Jedi. Templo Jedi. O que aquele garoto tem a ganhar indo até aqueles malditos Jedi? Talzin não gostou do fato de ela agora estar aliada a um Jedi. Mesmo que ele tenha ajudado tremendamente suas irmãs e a única razão pela qual ela continuou aliada a ele foi exatamente por causa disso. Mas a principal razão para ela foi que ele ajudou a salvar seu filho favorito, Maul, de um destino que seria cruel. Incrivelmente egoísta, Talzin aprendeu que nem tudo correrá como ela, mas estava imensamente grata pelo menos naquela época ao menino, mas agora ela o tolera por causa de sua decisão de entrar no Jedi. Não importa o raciocínio, ela ainda tem esse ódio que foi imbuído nela e em várias outras irmãs da noite desde o início de sua cultura, de suas ideologias. Estou ciente, mas isso não o desculpa, porque ele seria agora o líder de Tatooine, não é? Os líderes de ambos os lados deveriam conversar. Talzin estava blefando, pois não havia como ela enfrentar o poderio militar e econômico de Anakin. Era simplesmente impossível para ela ou para as irmãs da noite fazer isso e essa lacuna só aumentará com o passar do tempo. Vou tentar ver o que posso fazer. Grievous finalmente responde. A relação entre Grievous e Talzin era muito profissional, mas os dois haviam se tornado bastante próximos e estavam tendo conversas um tanto amigáveis. Se as pessoas olhassem de fora para dentro quando esses dois estivessem em privado e não estivessem conversando sobre assuntos importantes, isso surpreenderia as pessoas. O sério Grievous e o manipulador Talzin formavam uma dupla improvável. A proximidade deles não passou despercebida, já que Anakin esteve de olho em Grievous e Talzin ao longo dos anos para garantir que sua lealdade fosse mantida sob controle. Até agora tudo bem, mas parece que algo mais estava começando a se desenvolver entre os dois. A propósito, você também vai deixar Datomir? Talzin diz em um tom um tanto vulnerável, mas tão contido que ninguém seria capaz de perceber. Gravemente hesitante em responder, finalmente decide responder após algum silêncio desconfortável. Eu não sei se ou quando voltarei para Datomir, mas parece que por enquanto vou ficar aqui em Tatooine. Os dois ficam em silêncio novamente antes que Talzin decida quebrá-lo. Certo. Parece que tenho outra coisa para fazer, afinal estou bastante ocupado. Sim, entre em contato comigo quando o menino estiver pronto para falar diretamente comigo. O antes que Grievous pudesse terminar o que estava prestes a dizer, Talzin corta dramaticamente a comunicação entre os dois. Suspirando mentalmente, Talzin começa a se perguntar internamente. Por que eu fiz isso? Mesmo que ela não fosse uma donzela justa e conhecesse os meandros dos relacionamentos, isso não significa que ela reconheceria instantaneamente seus sentimentos. Ela os negaria veementemente se perguntada, especialmente por causa da maneira como o lado negro da força corrompe o estado mental de seus usuários.
As coisas estavam mudando e, de fato, muitas das novas irmãs da noite e irmãos doutrinados tinham novas opiniões que irritavam as antigas. Fora o velho e entre o novo. Anakin havia contado a ela porque ela ainda era contra a reeducação de seu povo. Mas às vezes as coisas são realmente muito melhores do que pareciam, pois ela estava se beneficiando, assim como seu povo e aqueles sobre os quais ela governava, o que significa que os pensamentos dele encorajaram o crescimento, a mudança em uma direção positiva. Ela não podia negar os resultados, então ela também aceitou o que ele havia dito. Fora o velho e entre o novo. Ela sussurrou para si mesma, registrando mentalmente as palavras. Interrompida por suas reflexões internas, o membro das Night Sisters entra. Mãe Talzin, agora somos os únicos aqui? Aqueles que governam toda Datomir? Sim. Acho que será difícil, considerando que grande parte do exército de droides que estava estacionado aqui já se foi, mas o que temos aqui deve ser suficiente. Talzin não precisava se preocupar muito com segurança, dada a quantidade de androides que Anakin lhe deu. O que ela realmente preocupa é o crescimento deles, apesar do progresso. Eles não tinham tanta gente ou população para sustentar o aumento na quantidade de coisas que cobrem em Datomir. Precisamos aumentar a população de alguma forma. As táticas usuais das Irmãs da Noite relacionavam-se apenas a reabastecer o número de seu povo, não ao crescimento para que pudessem prosperar e prosperar. Por enquanto estamos bem, mas precisaremos de uma solução para que não tenha que me preocupar com as coisas. Os droides podem ser úteis, mas não estão vivos. Pelo menos não como os androides vivos que adoram o menino. Coruscant. O chanceler supremo Palpatine, também conhecido como Darth Sidious, não estava tendo um bom dia. Por quê? Porque ele tinha sido agredido, atacado. Alguém veio até ele com a intenção de prejudicá-lo ou provavelmente matá-lo, se possível, mas é claro que ele não iria permitir que algum androide nojento o destruísse. Seria extremamente patético e fraco da parte dele, mesmo que desempenhasse o papel de uma pessoa sábia, velha, mas sem capacidade física. Só de pensar nisso, ele ficou irritado ao alimentar suas energias no lado negro da força. Calma, Sidious, você não quer que seus planos sejam desperdiçados agora. O estúpido e idiota Jedi pode sentir sua presença. Já se passaram 6 anos desde a grande ressincronização para a República manter um padrão melhor para seus calendários e ele também estava usando esse sistema para medir o tempo até seu sucesso. Também já se passaram 2 anos desde sua eleição para o cargo e parece que alguém está querendo algo contra ele. Interessante. Ele pensou na época, mas ficou furioso ao lembrar que o Jedi quase o pegou em flagrante. Seus sentidos estavam entorpecidos o suficiente para quase permitir um deslize tão grande. Droide estúpido. Quando eu encontrar seu mestre, vou matá-los. Lembrar-se do Jedi invadindo seu escritório por causa do androide também alimentou seu ódio, mas ele não deixaria que algum ato momentâneo de desrespeito o arruinasse. Supremo Chanceler, senhor, você tem alguém que gostaria de conhecê-lo. Um dos guardas vermelhos que Palpatine fez para si. Quem é esse? Janus Greyjatus. Sim, deixe-o entrar. Ele e eu temos muito o que conversar. A ascensão de Palpatine ao cargo de chanceler deixou um pequeno problema. Alguém teve que assumir o cargo agora vago de representante do setor Shomel no Senado. Ele usou sua influência para promover a eleição de Janus Greyjatus de Shomel Minor, um de seus aliados políticos. Greyjatus já havia demonstrado há muito tempo que tinha uma mente política aguçada, e embora não pudesse ser visto abraçando-a abertamente, o isolacionismo anti-alienígena de Greyjatus serviu aos seus propósitos. Mesmo assim, a eleição não durou muito. Seu isolacionismo estava em desacordo com a recém-descoberta posição multicultural de Naboo, e vozes políticas proeminentes em Naboo pigarrearam quase imediatamente. Eventualmente Greyjatus foi substituído neste ano por Horace Vancil de Naboo, mas Palpatine continuou a mantê-lo por perto, fazendo de Greyjatus um de seus conselheiros. Sim, as pessoas de minhas origens foram bastante inflexíveis em não aceitar meu novo conselheiro Greyjatus. Na verdade, Greyjatus não era apenas um conselheiro de Sidious, mas também uma pessoa que ele vinha treinando como adepto do lado negro. Nada muito sério. Certamente ele não tinha condições de ser seu aprendiz, pois tinha muitos outros para assumir essa função, um papel que Sidious considera importante. Ele atualmente tinha Duokan ao seu alcance, mas podia ver que não duraria muito. Não do jeito que Duokan está indo, pois apesar de sua própria escuridão, parece que ele é tão resistente ao seu domínio, à sua corrupção que não desmoronaria. Supremo Chanceler. Sim, por favor, entre meu conselheiro Greyjatus. Temos muito o que discutir. Sidious continua discutindo várias coisas antes de encerrar o dia. Mas ele ainda não terminou, pois quando a noite chegar ele fará suas necessidades como Palpatine e mais uma vez assumirá o manto de Darth Sidious porque agora ele está no controle total do Sith. Afinal, ele havia matado seu mestre. Poucas horas depois dos procedimentos noturnos, Sidious passa para um dispositivo de comunicação usado para coisas não relacionadas ao Senado ou mesmo para um dispositivo pessoal que ele guarda para si. É mais um dispositivo utilizado para outros tipos de negócios. Ele não usa o mesmo dispositivo simplesmente por causa dos perigos de fazê-lo. As coisas podem ser rastreadas até ele, então a maioria das que ele usa devem estar limpas, protegidas contra interferências de transmissão e escondidas. Falando no dispositivo, ele começa a falar. Darth Tirano. Palpatine. Por que você me ligou? Parece que apesar de ter se tornado seu aprendiz, Tyrannus ainda não quer responder a ele como tal e não seria tão cedo que ele começaria a dizer isso. Sidious sabia muito bem que estava sendo usado por seu aprendiz, mas esse é o jeito do Sith, egoísmo no seu melhor. Darth Tyrannus, meu aprendiz. Vim informá-lo sobre um ataque divertido à minha vida e gostaria de investigar mais a fundo quem foi que tentou ir atrás de mim. Esse será meu trabalho? Não, isso seria impossível para você, pois você é uma figura pública bem conhecida, especialmente conhecida pelos Jedi. Não, você deve continuar com o que eu determinei que você fizesse. Sim, meu senhor. Bom.
Depois de discutir as coisas por um tempo ainda, como ele não se importaria de satisfazer a curiosidade de seu atual aprendiz, isso chegaria ao fim sem saber por onde começar o que ele faria a seguir. Sediouse encontrou alguns obstáculos, por assim dizer, quando se tratava de avançar com seus planos. Levaria ainda mais tempo para formar seu exército de androides, já que a pessoa que deveria estar sob seu controle não teve sucesso em obter o controle completo. Isso coloca Sediouse em uma situação difícil, considerando que ele tem uma guerra para planejar e continuar. Não só isso, mas ele ouviu reclamações de Tyrannus de que não tinha pessoas capazes para ajudá-lo a dirigir ou liderar o exército de droides que eles estão construindo. Infelizmente, Sediouse não tinha ninguém à sua disposição, apesar de ter uma grande quantidade de pessoas dispostas a trabalhar com ele. Sediouse não vê ninguém capaz o suficiente para lidar com uma responsabilidade tão grande. Só o tempo irá dizer. Capítulo 43, Consequências 3. Minhas desculpas foram compradas. Depois que Anakin conseguiu acalmar a conversa e receber uma punição muito mais branda, ele não tinha mais nada para fazer a não ser verificar seus androides de treinamento aqui. Já era tarde da noite e os Jedi, sejam eles jovens, padavans, cavaleiros, todos pareciam estar acordados. Não há descanso para os ímpios. Na verdade, não há descanso para os perversos porque Anakin tinha planos, grandes planos para seus androides, para si mesmo e para o futuro. Ele não se limitará a ajudar as pessoas a recuperarem a sua liberdade, a viverem como quiserem, apenas com leis que restringam as pessoas de fazerem qualquer coisa até a loucura. Droides que poderiam cuidar e manter a paz enquanto ele fazia com que outros fossem usados em áreas onde a população poderia ser prejudicada. Ele não usaria os androides vivos para isso, pois isso certamente mancharia sua imagem em suas mentes. Ele continuou andando pelos corredores se deparando com muitas pessoas que estavam cansadas ou indo em outra direção. Eu me pergunto como Barris aguentou. Anakin pensa consigo mesmo, indo em direção à sala de treinamento e deixando seus androides de treinamento. Indo em direção à sala, ele não fica surpreso com a presença de Barris, mas é surpreendido por duas assinaturas desconhecidas da força também dentro da sala. Claro que de vez em quando ele permitia que algumas pessoas usassem seus androides, mas eram conhecidos. Um exemplo é Ferus Olin. Embora originalmente Anakin tivesse uma rivalidade com o referido indivíduo, ela era mais unilateral. Ferus tentaria vencê-lo em tudo que ele fizesse e por diversão, Anakin usaria Ferus como cobaia para testar suas habilidades. Anakin começa a abrir a porta. Bem, agora vamos ver quem temos aqui. Dentro da sala, Barris seria visto lado a lado com a pequena menina Togruta conhecida como Ahsoka observando um jovem adulto atualmente em combate contra seus androides. A entrada de Anakin causa uma distração, derrubando Ayla de sua façanha e caindo no chão. Anakin começa a entrar, Ayla começa a se levantar desajeitadamente e o androide que estava em combate com Ayla se desengajou. Barris fala ao ver Anakin chegar. Anakin. Ela corre em direção a ele. Onde você estava? Eu não vi você no templo durante aquele ataque androide. Barris diz com moderada preocupação. Isso é porque eu não estava dentro do templo, estava fazendo outra coisa. Mas o que realmente deveria ser perguntado aqui é por que há dois indivíduos desconhecidos aqui. Anakin diz com um tom estrito. 3. Barris parece falhar miseravelmente em encontrar uma explicação. Ayla decide salvar Barris do constrangimento e dá um passo à frente. Foi minha culpa. Eu queria usar seus androides de treinamento aqui e tenho feito isso há apenas um pequeno período de tempo. Anakin se volta para a miserável Ayla, que acabou de ser derrotada pelo referido androide em um combate com sabre de luz. Parece que meus androides estão ficando cada vez melhores conforme eu os atualizo, mas falhar contra um. Ela não deve ser tão boa com o sabre de luz. E quem pode ser você? Anakin pergunta sabendo muito bem quem é o Rutian Twi'lek. Meu nome é Ayla Secura e sou um Padawan. Um Padawan? Quem é seu mestre? Ayla responde. Meu mestre é o Cavaleiro Jedi, Kinlanvos. Ela diz com bastante orgulho e considerando o vínculo entre os dois, Anakin sabe por quê. Bem, colega Padawan Secura, sugiro que você peça permissão à pessoa que possui essas coisas antes de usá-las. Ayla levanta as sobrancelhas. Próprio, achei que os Jedi não gostavam de ter posses. Parece que o chamado talentoso Skywalker estava realmente quebrando o código. Antes que Anakin pudesse responder, a garotinha Togruta se faz conhecida em voz alta. Você é Anakin? Você é meu novo amigo? Novo amigo? Anakin olha entre a Ahsoka e os outros dois para obter algumas respostas. Barris é quem responde. Eu meio que prometi à pequena que você seria amiga dela. Amigo, né? Anakin olha para o que teria sido o aprendiz original. Decidindo que se tornar amigo da garota não iria doer muito, ele ignorou os olhares de Ayla e se dirigiu a Ahsoka. Claro, podemos ser amigos. Oba, Anakin é tão legal. A Ahsoka continua. Agora que você é meu amigo, podemos fazer coisas juntos. Junto? Pergunta Barris. Sim, Anne deveria ser minha amiga. Eu vi. Ahsoka diz algo que chama a atenção de todos. Eu deveria ser seu amigo? Onde você viu algo assim? Anakin decide fazer a Ahsoka a pergunta que está na mente de todos enquanto pensa consigo mesmo. Ela viu uma linha do tempo alternativa, ou algo assim? O original onde ela é levada como aprendiz? Isso não é algo que estava fora do original. Os acontecimentos já estavam começando a sair do controle de Anakin, mas começa com as pequenas coisas, onde ele ainda seria capaz de confiar em seu conhecimento para ajudar a si mesmo e aos outros, mas parece que sua presença começou a mudar muitas coisas. É para melhor ou para pior? Só o tempo diria. Sonhei com isso muitas vezes. Decidindo que talvez seja a hora de mudar de assunto, Ayla decide que a atenção deve voltar para ela. De qualquer forma, estou um pouco confuso sobre tudo. Para começar, se bem me lembro, você não deveria ter apenas 11 anos.
Ayla dirige para Anakin. Isso é verdade, atualmente tenho apenas 11 anos. Diz Anakin enquanto sua altura chega a 1,8 metros e seu ser geral o faz parecer um adolescente mais velho, algo em torno da idade de Ayla na verdade. Ayla olha Anakin de cima a baixo. Tem certeza? Ela diz com um tom duvidoso. Muito. O que você disser então? Ayla faz uma pausa antes de continuar. Eu queria usar seus androides e acho que seu amigo aqui, Barris, ajudou a me guiar até aqui junto com o filhote. Você não poderia vir até mim? Eu não sabia onde você estava e certamente não seria capaz de falar com nenhum de seus mestres dada a situação que acabará de acontecer. Essa é uma suposição correta, mas lembre-se de que eu não estava no templo. Eu já havia dito isso alguns minutos antes, não é? Isso significa apenas que eu não poderia usar o quarto. Você sabe, vamos esquecer esse assunto e passar para outros assuntos, como me contar o que aconteceu enquanto eu estava fora. Anakin decide encerrar qualquer discussão potencial. Barris interrompe antes de começarem. Você tem que me contar o que aconteceu com você também. Claro. Anakin então começa a ouvir o que eles experimentaram e o que aconteceu quando ele estava fora, mas Anakin realmente não precisava saber o evento em si, apenas o que eles haviam passado para que ele pudesse determinar melhor quão bom era seu controle sobre os androides. Parece que me saí muito bem. Muito pouco dano foi causado a alguém e qualquer dano causado a pertences ou outros objetos diversos também foi mínimo. Não que os Jedi se importassem muito com essas coisas, considerando seu código. Eu acho que isso é o suficiente. Vocês não acham que deveriam ir para outro lugar? Barris fala. Bem, as lições que nós, jovens, temos que aprender não estão acontecendo agora, mas algumas são retomadas depois de 1 ou 2 dias. Pelo menos foi o que eu vi. A Sokka concorda com a cabeça. Eu estava entediado e não tinha nada para fazer. Isso era verdade, mas ela havia saído recentemente de uma missão que a fez chegar perto do lado negro da força. No momento, ela estava apenas procurando por algo que ajudasse sua mente a se acalmar após os eventos que ocorreram. Perder suas memórias foi traumático, recuperar algumas delas também foi uma experiência que ela não gostou, então ela procurava aquilo que sentia que estava faltando. Ela mesma temia ainda estar perdida depois do que lhe acontecerá. O único conselho que ela recebeu foi do mestre Yoda e mesmo assim não foi muito útil. Paciente, você deve ser. Um Jedi você é. Yoda disse a ela que a força não leva as pessoas às coisas que elas sempre desejam, mas às coisas que elas precisam. Acredite, confie na força, você deve. Guiá-lo, ela irá. Ajudá-lo, ela deve. Parecia que a força a guiou até aqui, onde o estranho indivíduo de Anakin Skywalker foi dado a conhecer a ela e as estranhas ocorrências ao seu redor. As coisas estavam indo muito bem em Tatooine depois que Anakin os deixou e Grievous se tornou seu representante lá. Mover todos os androides de Datomir foi um incômodo, mas valeu a pena, considerando que ele precisaria de defesas. Os Ut não aceitariam bem o que havia sido feito, especialmente quando eles têm um deles preso dentro de uma jaula, aprisionado pelas pessoas que agora assumiram o controle do sistema deles. Uma sede de poder que foi extremamente benéfica. A própria Tatooine não teve muita importância, apenas se tornando uma espécie de sede de poder. Nada mais, nada menos, porque eles não tinham muito para ajudar a impulsionar a economia do planeta ou crescimento geral em nada. Demoraria um pouco para se tornar uma superpotência grande o suficiente para iniciar suas próprias conquistas, mas Anakin não planeja fazer nada parecido. Não tão logo após sua aquisição mais recente. Fi também voltou para Tatooine e foi tratada como uma rainha. Anakin não se importou com isso, mas se todos ali começassem a vê-lo como um príncipe, ele talvez precisasse começar a responder ainda mais perguntas e desta vez não seriam de seus mestres. Seria pelo próprio Alto Conselho Jedi. Ele só podia imaginar a indignação deles. É claro que eles se superariam depois de qualquer explicação que ele lhes desse, mas certamente seria algo para se ver. Na verdade, estou ansioso pelas reações de todos. Atualmente Anakin, como sempre, estava treinando, mas em vez de qualquer treino físico intensivo ele estava trabalhando nos aspectos espirituais da força. Meditação. Não é tão divertido, mas mesmo assim é relaxante. Pensando em tudo o que havia acontecido até então, ele só poderia lamentar o fato de que não importa o que ele fizesse a República cairia e Sidious provavelmente subiria ao poder e ainda criaria seu próprio império. Vader foi fundamental para Sidious nos originais, mas também não foi necessário. Os eventos que levaram à revolta de Sidious aconteceriam e ele só poderia adiar o inevitável, mas isso não significa que não seria capaz de mudar nada. Os Jedi não merecem morrer. Pensando em sua afirmação e projetando-a para fora, em direção à força, ela responde negativamente. Você ainda quer que os Jedi morram, hein? Midi-chlorians permitiu a comunicação com a força, o campo de energia das pessoas habilidades insanas. Anakin usou isso a seu favor para ver se ele responderia e seus experimentos foram bem-sucedidos. Até agora, ele só conseguiu obter possíveis respostas de sim ou não. O que queria, o que desejava. Coisas assim eram difíceis de decifrar, mas ainda queria que os Jedi chegassem ao fim. HK-47, o primeiro androide vivo. O primeiro a dar vida por seu mestre, por seu senhor que se chama Anakin Skywalker. HK vê Anakin como seu pai, afinal ele o criou. Ele foi enviado para proteger a mãe de Anakin, a quem ele passou a considerar uma espécie de avó, porque mesmo não sendo da carne e do sangue de Anakin, ele foi criado através do campo de energia conhecido como força. Ele viveu mais tempo de todos os droides de elite que Anakin criou. Isso o colocou em uma posição bastante elevada. Proteger Fi não era tão difícil, às vezes eram feitos atentados contra a vida dela, mas ele rapidamente os despachava. Não era com muita frequência, mas muitas pessoas acreditavam que isso poderia prejudicá-la ou usá-la de alguma forma para ganhar uma fortuna. Principalmente porque ela vive em um planeta como Tatooine.
Falando em Tatooine, ele estava comandando os outros androides vivos para ajudar depois que a rebelião ocorresse. HK, senhor, não encontramos problemas com os moradores daqui, mas gostaríamos de fazer uma avaliação da área. Declaração, vá em frente. A maioria dos androides vivos o ouviam e de fato o respeitavam, mas havia alguns que realmente não ouviam, mas HK supôs que isso era o resultado de renascer como um ser vivo. Ele ficou preocupado a princípio com a possibilidade de os outros quererem trair seu pai, mas ninguém sequer pensou nisso. O que eles estavam fazendo agora era analisar a condição ambiental de Tatooine e observar várias localizações geográficas para melhor determinar onde poderiam começar seus planos de terraformação do planeta. Isso levaria tempo, então, por enquanto, eles teriam que decidir criar cidades utópicas em Tatooine, à medida que começarem a trabalhar na estabilização da atmosfera para torná-la mais confortável para o crescimento e a prosperidade da flora. O que eles teriam que fazer é trazer água de outro planeta e o planeta que eles têm em mente era Datomir. Eles não precisavam de muito mais além de água, já que os níveis de água medidos em Tatooine não eram equivalentes aos rumores ou lendas que o equiparavam a árvores exuberantes e grandes oceanos. Não havia indicação de que o planeta tivesse alguma dessas coisas. Os níveis de umidade não eram altos o suficiente para esse tipo de terreno, então deve ter havido um grande evento que fez o planeta ficar como está agora. Pensando, talvez este planeta nem tenha registros históricos precisos, embora os registros fossem lendas ou mitos transmitidos oralmente. Não era melhor confiar em algo nas palavras ditas por outro, então eles realizaram testes e os testes disseram que essas histórias deviam ser falsas. Ou eles não contaram a história completa. Comando, comece o esforço de reconstrução. Entendido. Capítulo 44. Matriz espiritual. Vida eterna. Qui-Gon e Anakin estavam atualmente dando uma aula entre os dois, professor e aluno. O objetivo final do Sith, mas eles nunca poderão alcançá-lo. Ele vem apenas através da liberação do eu, não da exaltação do eu. Ele vem através da compaixão, não da ganância. O amor é a resposta para a escuridão. Qui-Gon continuou. Na verdade, as mesmas palavras que acabei de dizer também expliquei ao mestre Yoda. De acordo com a tradição Jedi, a morte fazia parte da vida e significava tornar-se um com a força. Na morte, os sencientes perdiam a capacidade de se comunicar com os vivos, mas o domínio de certos caminhos obscuros de aprendizagem poderia evitá-lo. Um exemplo é o método para preservar a consciência após a morte física. Qui-Gon então continua. Hoje vou te ensinar esse método, essa técnica. Agora, não acredito que você precise dessa técnica tão cedo, mas saber que ela é de extrema importância para aqueles que desejam viver após a morte física. Onde foi criada esta técnica? Suas origens. Sua história. Eu não sei disso e ninguém mais sabe suas origens também, mas sabemos que ela existe. Não contei a ninguém sobre essa técnica, nem ao Obi-Wan e nem ao mestre Yoda. Qui-Gon então continua. Estranhamente também tenho algum tipo de dor fantasma em relação a isso em particular. Como em certo momento eu contei a Obi-Wan e mestre Yoda. Portanto, as origens desse conhecimento, bem como a sua história, não são conhecidas. Anakin afirma com um tom questionador redirecionando a conversa que quase saiu do assunto. Ah, sim. Bem, eu fui o primeiro dos Jedi recentes que redescobriu esse segredo com a ajuda de um xamã dos Vils. Qui-Gon afirma. Hoje vou revelar a você o segredo para manter sua individualidade depois de se tornar um com a força cósmica. Eu tenho uma pergunta. Por que o desejo de ter a vida eterna é desaprovado? Se for possível através do caminho, o método que você descobriu, mesmo que seja somente após a morte, por que nós, se não desejamos fazê-lo? Boa pergunta, mas primeiro vou lhe dizer por que ou pelo menos a explicação de por que é um método que não é tão eterno quanto parece. É apenas para ser temporário. Este estado era temporário, já que os fantasmas da força eram um estado intermediário entre a vida e a vida após a morte. Depois de um certo tempo, eles teriam que passar para o submundo da força, outro reino de existência. Você foi informado deste outro reino por aqueles que o ajudaram? Sim, é possível estender seu tempo como fantasma indefinidamente. Isso também é possível, mas não tenho certeza de como alguém faria isso se não se tornasse a personificação do altruísmo absoluto. Altruísmo absoluto é a chave para se tornar um fantasma da força, então? É um dos muitos fatores, mas tenho muito pouca pesquisa sobre esse assunto e embora conheça o método, ainda não experimentei. Qui-Gon então continua brincando. Ainda estou vivo ou você queria que eu morresse para testar? Não, mestre, eu nunca sugeriria tal coisa. Anakin afirma fingindo seriedade. Isso é um alívio. Por um segundo você me fez acreditar que estava disposto a me fazer morrer só para me ver como um fantasma. Seria interessante, não seria? Qui-Gon ri um pouco já acostumado com as travessuras que seu jovem aprendiz faz. Vem agora, acredito que é conversa suficiente e devemos entrar em meditação para que eu possa orientá-lo adequadamente. Sim, mestre. Anakin e Qui-Gon então passam algum tempo meditando, enquanto Mace Windu é um professor de ótimos métodos. Seu estilo é mais orientado para o combate ou para coisas relacionadas à ação militarista. É assim que ele ensina, os lados e aspectos físicos. Não o interprete mal, Qui-Gon também pode ensinar coisas físicas quando se trata dos Jedi, mas não é seu ponto forte quando se compara ao mestre Windu. Mas ele tem algo sobre o Jedi com sabre de luz roxo. Capacidades de ensino teórico. Anakin aprendeu muitas coisas sobre a força com ele, incluindo a maioria de suas habilidades baseadas na força, já que Qui-Gon tem um conjunto de habilidades bastante variado. Ele pode não ser tão poderoso, mas havia uma razão pela qual lhe foi oferecido um assento no conselho. Foi muito lamentável que ele tenha recusado, pelo menos o que outros teriam dito. Há mais que fazer e acredito que se eu aderir ao conselho algo de mal irá acontecer. Algo errado. Qui-Gon sentiu muitas coisas e de alguma forma teve a sensação, pelo menos na época, de que se ele se juntasse ao conselho não teria se encontrado com seu novo aprendiz.
Meditar é legal e tudo, mas acho que não chegarei a lugar nenhum se você não me ajudar aqui. Anakin fala sobre o silêncio e a falta de ensino de Qui-Gon. Isso acorda. Oh, peço desculpas. Esse é meu erro, eu estava apenas relembrando algumas coisas. Você está bastante distraído. Ensine seu Padawan, você deveria. Anakin promove sua atitude brincalhona em uma imitação simulada do mestre Yoda. Muito engraçado. Sugiro que comecemos. Verdadeiramente desta vez. Anakin suspira enquanto seus olhos estão fechados em uma posição meditativa. Acho que é aí que a diversão termina. Anakin e Qui-Gon então passam o resto do tempo juntos durante o dia em meditação e treinamento. Qui-Gon ensinando e orientando Anakin no que diz respeito à técnica especial que ele aprendeu e Anakin pensando nos usos para tal habilidade. Coruscant. Na virada do ano novo, muitas coisas estavam começando a melhorar. Especificamente, coisas que estavam acontecendo com a Cienar Technologies, a corporação que Anakin estava lentamente assumindo por dentro. Tudo começou com a dupla filho-pai que ele salvou e depois começou a se expandir para o resto do clã. Afinal, eles faziam parte de um grupo ainda maior, um clã maior, com apoio ainda maior dentro dos governos políticos em todos os mundos das repúblicas galácticas. Raiden, o atual CEO, estava pensando e de repente teve uma ideia ou conceito tão grandioso, mas que não deveria ser colocado em prática. Ele havia discutido essa ideia e conceito com um de seus conhecidos, especificamente alguém que ele chamaria de amigo, mas não no sentido adequado. Apenas no sentido de que é benéfico manter contato casual com o homem. Viluf Tarkin. Viluf Tarkin nasceu na família Tarkin, um clã antigo, rico e poderoso que originalmente recebeu o mundo de Eriadu, e ainda permaneceu dominante na política e nos negócios de Eriadu e no setor de Cesvena, além de exercer forte influência na política galáctica. Raiden e Viluf se conheceram cerca de 10 anos antes. Ele fez amizade com Raiden Cienar e eles se entenderam. Viluf já havia tentado convencer seu amigo a ajudar e participar do fiasco que foi a invasão de Naboo. Raiden se lembrou de suas palavras. Espero que você entenda o que pode estar em jogo aqui. No momento somos apenas lacaios úteis. Estamos abaixo do nível de consciência daqueles que comandarão a galáxia. Se este planeta e suas naves forem tão úteis quanto parecem ser, seremos ricamente recompensados. Viluf continuou. Seremos notados. Alguns já compartilham da minha crença de que isso pode ser muito grande. Mas Raiden tinha assuntos para resolver com as próprias mãos, coisas que ele não podia controlar. Pelo menos não agora. Não com a forma como as coisas estavam se desenvolvendo à medida que sua corporação e as pessoas dentro do clã capitularam diante das indústrias Skywalker. Tudo começou em Dantooine. Superando seus pensamentos, ele começou a conversar com seu amigo sobre o conceito que havia criado. Tenho que contar a vocês algo de proporções épicas, pelo menos nos termos do que imagino. Imagina, não é? O que é que faz você vir até mim com tanto entusiasmo? Desejo criar um planetoide de batalha expedicionário. Lembro que você me disse que, embora você tenha o controle, há algumas coisas que não podem ser feitas se você quiser. Sim, a pessoa que agora nos controla deve ter alguma relação com as indústrias Skywalker e na verdade eu ouvi dizer que houve uma rebelião lá que colocou as mesmas pessoas, relacionadas à corporação no poder. Também ouvi falar disso, mas pelo que entendi, embora eles tenham chegado ao poder, parece haver outro poder em jogo. Tarkin então continua. Pode haver mais do que aquilo que aparenta. Isso é verdade, mas acho que devemos continuar no assunto. Eu estava falando sobre meus projetos para este planetoide de batalha expedicionária. Acho que você estaria mais interessado e algo em que o acima também estaria interessado. Tarkin ficou fascinado pelo design de uma engenhoca tão grandiosa. Inacreditável, com isso você seria capaz de, em teoria, destruir um planeta. Sim, comecei a chamar este projeto de Estrela da Morte. Que nome adequado considerando suas capacidades. Tarkin faz uma pausa antes que sua mente percorra 1 milhão de quilômetros por minuto, tentando pensar em maneiras de usar isso a seu favor. Diga, você acha que eu poderia ter esses esquemas? Infelizmente, apesar de termos nos tornado amigos e termos uma aliança para ajudar a reunir informações importantes, não posso revelar isso. Por que não? Tarkin estaria mentindo se não estivesse desapontado. Uma enorme estação espacial projetada para controlar sistemas estelares, que apresentava um turbolaser gigante alimentado diretamente pelo núcleo da estação. Tarkin viu um tremendo potencial no conceito, especialmente se a arma do design defensivamente potente fosse atualizada para fornecer energia suficiente para arruinar um mundo. O medo da visita de tal arma, acreditava ele, resolveria o antigo problema de como manter a ordem numa galáxia demasiado grande para qualquer frota patrulhar eficazmente e negar apoio aos movimentos de guerrilha. O que aconteceria a seguir na sequência de alguns dias inevitavelmente arruinaria os planos de Tarkin. Felizmente a segurança do laboratório de pesquisa fracassado de seus amigos não estava no topo de suas prioridades. Infelizmente ele falharia no final em conseguir qualquer coisa útil que prejudicasse ainda mais Darth Sidious, já que um de seus apoiadores mais leais falhou miseravelmente sem nenhum recurso. Os planos para a Estrela da Morte nunca chegariam aos ouvidos de Sidious, mas quem pode dizer que a engenharia neste nível passaria despercebida? Especialmente quando Anakin conhece o imenso potencial de tal produto, porque ele não viria e pegaria o que precisa e deixaria todo o resto como sobras. Quando se trata da habilidade que Qui-Gon lhe ensinou, Anakin sabe que ele teria que manter esse segredo de outros Jedi, pois parece que Qui-Gon não queria passá-lo para ninguém. Ainda não, nem mesmo para ser aluno de Obi-Wan. Agora que penso nisso, tenho certeza que Qui-Gon pensa em mim mais do que apenas um aprendiz normal e pode até me ver como um filho. Isso também é bem possível pela forma como ele vê Obi-Wan. O mais novo é sempre mimado, eu acho. A técnica ensinada não foi a única versão, e certamente não estava relacionada apenas ao abandono de desejos egoístas, pois muitas pessoas que não eram Jedi e não estavam alinhadas com a luz passaram a usar técnicas semelhantes.
Alguns Lord Sith aprenderam técnicas semelhantes, o que em alguns casos lhes permitiu interagir fisicamente com o ambiente. Essa habilidade também permitiu ao usuário da Força interagir com seres vivos e outros fantasmas da Força. Um fato interessante a ser retirado foi como houve uma menção a outro reino, por assim dizer, que mesmo dentro da própria Força existia um lugar paralelo à ideia de um lugar para onde ir após a morte, algum lugar onde seu espírito reside depois de se tornar um com a Força. Uma vida após a morte. Isso abriu muitas possibilidades e para Anakin como ele poderia perder a possibilidade de criar algo que fosse sua dimensão pessoal. E uma dessas ideias coincide com outra coisa que ele teve de considerar. Os androides o viam como seu criador, seu Deus e se manifestaram como tal nos primórdios de sua cultura. Se ele pudesse de alguma forma criar uma vida após a morte própria, conectada a ele, onde pudesse acessar e atrair o poder combinado de outras almas para ajudá-lo, o potencial seria inacreditavelmente poderoso. A ideia é que ele tenha criar uma espécie de matriz, um paraíso para os androides vivos que morreram, mas em vez de se tornarem um com a Força, eles se conglomeram e criam uma matriz que combina várias almas baseadas em androides em uma máquina enorme que funcionaria para ele. O conceito em si é ótimo, e ele tem ideias e soluções alternativas sobre como iniciar um projeto tão grande, mas não está disposto a simplesmente dizer aos androides para se sacrificarem por ele, mesmo quando sabe que eles também estão dispostos. Então ele teria apenas que esperar. Primeiro ele teria que criar a dimensão, conectá-la apenas a si mesmo e certificar-se de que apenas almas androides conectadas a ele entrariam nela. Em segundo lugar, ele teria que ensinar a habilidade aos androides, caso algo infeliz acontecesse com eles. Alguém pode estar pensando como Anakin seria capaz de saber quando um androide passa. É quando os midi-chlorianos não orgânicos começam a se dissipar, levando à morte de um androide. Ele já havia começado a ver coisas assim acontecerem, mas apenas lentamente. À medida que aprende mais e mais sobre a Força, sobre si mesmo e sobre os midi-chlorians, ele sabe que mesmo que tenha criado a vida, ela é imperfeita. Eles não podem ser imortais ou ter uma existência eterna, mas se ele tiver sucesso, eles poderão obter seu próprio paraíso androide. Capítulo 45. Professor 1. Ela capitulou. Submetido. Ela detestava admitir seu medo, mas o lado negro da Força aumenta particularmente as emoções negativas, aumentando ainda mais sua influência e poder sobre o usuário. Ela agora estava trabalhando para o Lorde das Trevas conhecido como Vader e ela admitiria que o poder dele era muito maior que o dela, tanto maior que ela não tinha vontade de deixá-lo. Ela nunca admitiria sua obsessão porque se sentia atraída pelo homem misterioso por trás da máscara. Se ao menos eu pudesse ver o que está por trás disso. Atraída pela calma e atração de seu poder, sua presença dentro da Força era atraente para ela em um nível instintivo, não apenas por causa de alguma conexão espiritual, mas também por seus próprios desejos. Ela era ambiciosa e ansiava por poder e não se cansava de procurar lugares perigosos. Apesar de trabalhar para o homem misterioso há alguns meses, ela descobriu que ele não era um ciborgue. Mas ela percebeu pelos movimentos dele que ela não era uma acadêmica à toa. Diga-me então. Rhinala reuniu coragem quando o homem mascarado veio até ela novamente. Diga-me qual era o acordo que você queria propor para mim. A resistência de Rhinala foi reduzida até que suas chances de recrutamento atingiram o máximo. Ela faria qualquer coisa por Vader, quer Vader soubesse disso ou não. Não comentou sobre isso. Quero que você faça parte da minha divisão de pesquisa. É claro que existem termos e condições para assumir um cargo de tão prestígio, mas em essência o que você fará é estudar a Força. Os olhos de Rhinala começam a ganhar interesse além do fato de ela estar curiosa sobre seu captor. Estudando a Força? Como nas habilidades, poderes, características e outras coisas assim. Sim, mas você estaria fazendo muito mais. O que mais você poderia ter para eu estudar? Você aprenderá sobre isso assim que ingressar. Por enquanto, sugiro que aceite a oferta, pois antes mesmo de ter a chance de ingressar, você precisará passar por um processo de treinamento muito intenso. Sua raiva começa a aumentar com a insinuação de que ela não estaria à altura dos padrões dele. Eu sou totalmente capaz e não deveria precisar participar de nada desse tipo. Eu me recuso a fazê-lo, você deveria me dar essa posição imediatamente. Estes termos do acordo entre nós dois não são negociáveis. Vader afirmou simplesmente não deixar espaço para renegociação ou simples recusa. Você não me deixa escolha. Você vai fazer algo drástico? Vader questionou. Não, por que eu faria isso? O que quero dizer é que você não me deixa escolha, já que não tenho outra opção. Certo, isso não parecia nada ameaçador. Vader faz uma pausa antes de continuar. Primeiro vamos começar com... A conversa continuou entre os dois antes que Rhinala finalmente desistisse de não querer entrar em uma guerra mental com um monstro misterioso e se cansar mentalmente. Ela precisava de sua mente, pois era seu maior trunfo e parecia que Vader também sabia disso. Certamente juntar-se a ele em qualquer empreendimento em que ela se envolveu foi interessante. Ela acreditava que ficaria em Datomir por um tempo, considerando que este planeta havia sido dominado por Vader e seus aliados, as Irmãs da Noite. Parece que ela estava errada. A nova base de operações foi construída em Tatooine, supostamente um planeta com o qual o próprio Vader tinha alguma ligação. Rhinala não era cega ou incapaz de juntar os pontos para ter uma ideia das situações, dos eventos, dos 5WS e como os básicos. Vader estava conectado aos Skywalker e, por extensão, às indústrias Skywalker e à rebelião de escravos que Vader ajudou a orquestrar. Ela mesma não estava lá, algo sobre ainda não estar à altura dos padrões de Vader, mas ela sabe que isso é apenas uma desculpa para impedi-la de se envolver profundamente. Ele não confia nela totalmente, pelo menos não ainda.
Felizmente ela estava progredindo no treinamento com o lado negro, mas era lento, não do seu agrado. Vader aparentemente era poderoso, sim, ela poderia admitir, mas isso não significava que ele tivesse os meios ou métodos para reproduzir muitas habilidades da força baseadas no Sith ou no lado negro. Pelo que ela viu, ele era apenas um pouco melhor que ela no que diz respeito ao conhecimento, deixando-a saber que ele não é tão poderoso quanto parece. Eu poderia tirar vantagem desse fato tentando atraí-lo para algum tipo de armadilha para me libertar. Vader foi gentil, mas isso não significa que ela não viu algumas de suas falhas. A falha da gentileza é uma delas, mas havia outras das quais poderíamos tirar vantagem. Sua ganância principalmente. Com o pouco tempo que passou com ele, Rhinala podia ver seu interesse em qualquer coisa e o desejo irresistível de ter coisas. Quer sejam coisas como conhecimento, que ela pode atribuir a si mesma, a coisas materiais e outras. Ela também poderia contar sobre sua estranha conexão com os androides e a estranheza dos próprios androides. Embora fosse um grupo muito pequeno entre os milhões que ele tem. Ela ficou curiosa em determinado momento e fez a pergunta. O que são esses androides exatamente? Apenas Grievous estava lá para falar com ela, ou pelo menos ela pensava assim até descobrir porque os androides eram tão estranhos. Aqueles androides, eles vivem. Ao vivo? Sim, eles estão vivos. Eles receberam vida e têm a habilidade de usar a força, e tudo isso foi concedido por Vader. Grievous obviamente sabe que não deve revelar a verdadeira identidade de Vader na frente dela. Como? Confusa e perplexa, Rhinala não pôde evitar a descrença em seu rosto. Como posso saber todos os detalhes? Não sou um intelectual, mas um simples militar e minha área de especialização é nessa área. Grievous então fez uma pergunta a ela. Não é você quem sabe coisas nesta área? Tenho certeza que você estudou coisas relacionadas à força mais do que eu. Um pouco perplexa, ela respondeu. Isso é verdade, mas pelo que entendi isso não deveria ser possível. Bem, isso deve significar que sua compreensão das coisas não está à altura nem da minha. Vader estava certo. Você precisa ser educado de acordo com os padrões. Depois daquela conversa, ela redobrou seus esforços para absorver o máximo de informações teóricas, práticas e treinamento que pudesse, pelo menos para alcançar o insuportável ciborgue. Eu devo superá-lo. Rhinala superaria Grievous simplesmente porque tinha mais potencial do que Grievous. Grievous também recebeu a capacidade de usar a força como um sensitivo à força faria. Ela teve uma conversa interessante com Vader, e foi a última comunicação entre os dois que aconteceu um pouco depois dos acontecimentos ocorridos em Tatooine. Ele perguntou a ela sua opinião sobre como ensinar. Uma informação surpreendente, mas mesmo assim ela ficou feliz em atender seu pedido. Ela agora tinha uma maneira de provar a si mesma e sua utilidade, e se fizesse certo, poderia se tornar muito mais integrada aos confidentes de Vader. Só o tempo dirá até onde eu poderia ir. Suas ações certamente demonstraram sua determinação e força de vontade teimosa para fazer o que ela se propôs a fazer, disposta a arriscar tudo por um artefato Sith que pode não estar no local para onde ela foi. Claro que ela seria assim. Tenha cuidado para não engasgar com suas aspirações. Vader havia dito uma vez, mas ela não concordaria totalmente com esta declaração dirigida a ela. Por quê? Porque não há como eu falhar. A arrogância, porém, tornou-se o que seria sua queda. E esse é o orgulho antes da queda. Novamente Vader zombou dela. Eu me submeti, não foi? Rhinala então continuou com o que estava fazendo antes, certificando-se de que poderia impressionar a figura imponente para lhe dar mais. Quando se trata de ensinar crianças, há muitas maneiras e estilos de fazê-lo e um professor teria que adaptar seus métodos para cada aluno. Muitas vezes considerada um dos métodos de ensino mais tradicionais, a metodologia centrada no professor tem a atenção concentrada no professor. Os professores são responsáveis pela aula e dirigem todas as atividades. Esta metodologia centrada no professor não atenderia realmente às necessidades de Anakin, porque esta estratégia de ensino favorece os alunos passivos. Idealmente, ele preferiria que seus alunos participassem ativamente do processo de aprendizagem. Existem muitos outros métodos, mas ele teria que se ajustar para cada aluno. Há coisas que ele deseja ensinar e coisas que deseja transmitir a outras crianças sensíveis à força, independentemente da idade, desde que não sejam totalmente doutrinadas. Sempre há margem de manobra. Muitas coisas sobre os Jedi são insatisfatórias e poderiam ser melhoradas, mas Anakin duvida que o conselho ou qualquer outra pessoa mudaria. Anakin sendo um completo novato em ensinar outras pessoas, especialmente crianças, ele teve que encontrar maneiras razoáveis de ser produtivo e não perder seu próprio tempo. O tempo para os filhos é importante, mas o dele também, então ele precisaria fazer planos em relação aos alunos que tem. Até agora, ele estava indo bem como assistente e obteve ajuda de diversas fontes. Um deles é seus próprios mestres Jedi, Qui-Gon Jinn e Mace Windu. Dado que esses dois tiveram que ensiná-lo, eles podem ter ideia sobre o que ele poderia fazer. Eu tenho meus próprios planos e metodologia, mas seria melhor perguntar a alguém com experiência. Ele perguntou. A primeira pessoa com quem ele discutiu o assunto foi Qui-Gon. Bem, meu jovem aprendiz, parece que você veio até mim em busca de alguma sabedoria. Qui-Gon acariciou a barba como um antigo ancestral cultivador chinês. Sim, mestre, vim buscar sua orientação, pois tenho pouca ou nenhuma experiência em ajudar crianças a aprender. Bem, pelo que entendi, a maioria das crianças não gostaria da maneira como eu abordo as aulas. Por quê? Porque elas são ativas, sempre em busca de emoção, mesmo que tenham sido um pouco ajustadas ao estilo de vida de um Jedi. Isso é verdade, às vezes fico entediado. Qui-Gon ergueu as sobrancelhas quando Anakin disse isso em voz alta. Bem, então acho que deveríamos parar nossas aulas juntos, não há muito o que aprender comigo. E eu? Existem semelhanças. Não, na verdade você é um caso único, não apenas por causa de seu próprio potencial, mas por causa do nível de maturidade que você tem em relação aos seus colegas e aos mais jovens.
Faz sentido. Então isso significa que um estilo de ensino semelhante ao do mestre Windu é o que devo fazer? Isso também é impossível, porque você nem sabe o que vai ensinar ainda, então seria melhor esperar por isso. Mestre Windu é mais orientado fisicamente no que diz respeito aos seus métodos de ensino, isso não seria apropriado para crianças. Claro, se você quiser cansá-los. Você tem um ponto. Qui-Gon faz uma pausa antes de continuar. Se você está procurando alguma orientação, pode haver alguém que possa ajudá-lo nestes tempos difíceis. Quem? Ora, Mestre Yoda, é claro. Afinal, ele mesmo ensina aos filhotes e com bastante frequência. Entendo, então agradeço o mestre pelo seu tempo. Sem problemas. Anakin então saiu para ver o enigmático Mestre Yoda. Yoda é um cara legal, mas é um indivíduo extremamente imperfeito e ele pode não admitir isso, mas eu pude ver através dele. Yoda e Anakin tinham um relacionamento padrão entre os dois, mas Yoda estava cansado dele, apesar de Mace Windu ter falado por ele com tempo suficiente. Bem, posso ver porque Yoda estaria preocupado. De todos, Yoda era o mais preocupado, atrás apenas de Mace. Eles se conheciam e interagiram até mesmo durante as aulas, mas não foi nada incrível ou esclarecedor. Só que Anakin podia ver que Yoda ficava com medo a maior parte do tempo, mas não estava disposto a admitir isso. Velho teimoso, mas faz sentido quando me lembro das características de outros velhos que não querem mudar e são teimosos até o último suspiro. A adaptabilidade nunca foi realmente ensinada aos Jedi, ou mais especificamente a adaptabilidade de si mesmos aos movimentos e correntes do tempo. A mudança é inevitável, afinal. Mestre Yoda. Anakin cumprimentou o ser diminuto. Jovem Padawan Skywalker, venha me ver, você veio. Sim, mestre, estou preocupado com minha capacidade de ensinar jovens. Inseguranças, eu sinto. Não, mestre, não é o medo como você está pensando ou sugerindo, mas o desejo de melhorar minha capacidade de encorajar e melhorar os outros. Punição, eu sei, mas o conselho concorda. Dado a você este dever, você cumprirá. Sim, mestre. Yoda então começa a explicar seus próprios métodos e estilos de prática para Anakin quando ele ensina jovens, especialmente quando se trata de prática de sabre de luz. Paciência, jovem Skywalker. A chave, paciência é. Os alunos devem ser diligentes na prática. Yoda diz antes de continuar. Mantido, atenção deveria ser. Após uma longa discussão entre os dois, a sessão de aprendizagem chega ao fim. Aproveite nosso bate-papo, eu aproveitei. Obrigado, mestre Yoda, pelo seu tempo. Capítulo 46, Professor 2. Hoje estaremos aprendendo sobre. Anakin estava atualmente ensinando para alguns alunos que na verdade tinham a mesma idade que ele e na verdade esta lição foi feita na mesma sessão que Barriz iria frequentar. Com licença, senhor, mas quantos anos você tem? Um dos adolescentes pré-púberes perguntou a Anakin. Eu tenho a mesma idade que o resto de vocês. Nem todos no templo sabiam exatamente como era a aparência de Anakin, então é claro que haveria algumas pessoas que não sabiam sobre ele. Você tem a mesma idade que nós? Sim. É verdade, Anakin é meu amigo e atualmente é um Padawan. Barriz fala neste momento decidindo apoiar e validar as afirmações de Anakin. A sala de aula explode com a confirmação e ao mesmo tempo se surpreende com o fato de seu professor ser um Padawan embora tenha a idade deles. Bem, eu sou um ano mais velho que este grupo, mas isso não importa. Isso é o suficiente. Acho que deveríamos voltar para a aula. Durante o resto do dia, Anakin andou por aí indo para suas aulas recém-atribuídas e aquelas que ele frequentou antes para continuar de onde parou ou vai começar. Você pensaria que as crianças ficariam descontentes com aqueles que se saem melhor do que elas. É verdade que quando os muito jovens são mais propensos a serem muito emocionais, quer saibam disso ou não, eles agiriam de acordo com as suas emoções. Os Jedi, ou em particular os jovens, são muito capazes de conter suas emoções, tornando ainda mais fácil para um indivíduo ensinar. Hoje vou contar a vocês o que são exatamente os Midi-chlorians. Nós sabemos, eles são algum tipo de coisa simbiótica que vive conosco, dentro de todos nós. Sim, mas há muito mais neles do que isso. Isso não é tão simples quanto parece. Anakin então continuou. Uma maneira simples de vê-los é através das lentes da comunicação. Por exemplo, se eu tiver 10 dispositivos e Barriz ali tiver apenas 5, minha voz interna através dos dispositivos será mais forte. Tenho mais liberdade e serei ouvido mais facilmente em comparação com ela. Anakin anda pela sala de aula andando de um lado para outro enquanto continua. Agora, só porque tenho mais, isso não significa que sou necessariamente mais poderoso, porque também significa que preciso de mais controle sobre os dispositivos. Preciso ter certeza de que eles estão sincronizados. Caso contrário, o que estou tentando comunicar não será tão claro, e eu diria a mesma coisa repetidamente, sem que fique claro na transmissão. Por outro lado, com 5 dispositivos seria 2 vezes mais fácil, mesmo que ela não tivesse a vantagem de poder. Seria mais rápido para ela assumir o controle e poderia até dominar minha voz com a dela. Então você está nos dizendo que Midi-chlorians é como comunicação? Alguém perguntou. Sim, os Midi-chlorians agem assim, onde transmitem sua vontade, seus desejos para o campo de energia que compõe a força. Anakin então disse. É por isso que nem todos são sensíveis à força, porque não têm Midi-chlorians suficientes para poder usar o campo de energia. Suas vozes simplesmente não são altas o suficiente porque não possuem as ferramentas necessárias. Ele faz uma pausa antes de continuar. Mas existem maneiras de até mesmo alguém sem abundância de Midi-chlorians usar a força, mesmo que limitada. Algumas crianças ficam interessadas neste assunto. Mas não acho que entrarei em detalhes por enquanto. Mas o que você deve saber é que não importa a quantidade de Midi-chlorians que você tenha, não precisa se preocupar com isso. Outros podem ter mais talento do que você, mas você sempre pode vencê-lo simplesmente por causa dessa diferença na sincronização. O controle de si mesmo e a manipulação do campo de energia da força. Barriz, sempre a garota curiosa, decidiu fazer uma pergunta que tinha em mente assim que o tema da aula surgiu. Levantando a voz, ela grita em voz alta.
Quantos midi-chlorians você tem? Os outros da turma também ficam curiosos, aguardando ansiosamente a resposta. Bem, não tenho certeza do valor porque nenhum dispositivo ao qual temos acesso pode contá-lo. É tão baixo? Alguém na classe brinca e os demais riem da piada. Não, não é, mas na verdade, quando testado por um dos meus mestres na época, meus resultados foram superiores a 20 mil por célula. Outro exclama, isso é mais alto que o mestre Yoda. Barris, é claro, já sabe que seu registro afirma que ele tem mais de 20 mil, mas ela não sabe a quantia exata e sente que Anakin sabe, mas não estava disposto a contar. Como ela sabia disso? Sua intuição feminina estava começando a fazer efeito. Acalme-se agora. Anakin começou a acalmar a turma. Durante o resto da aula, nada mais aconteceu e a maioria dos alunos que ele teve ao longo do dia ensinou o mesmo. A razão para sua introdução sobre o que exatamente eram os midi-chlorians foi porque ele queria testar as águas, pois gostaria de espalhar a ideologia baseada na separação entre a força viva e a força cósmica. Qui-Gon estava certo quando se tratava de duas versões da força, não apenas quando se trata de tipos de energia como escuridão e luz, mas também com base nos aspectos e estados da forma. Anakin continuou explicando depois de obter a confirmação de que todos em suas aulas estavam dispostos a ouvir as informações que ele gostaria de transmitir. Ele também aqui e ali começou a se certificar de que eles não eram tão contra seus sentimentos. Especialmente porque eles ainda eram crianças mentais e a supressão de tais coisas pode ser explosiva. Ele sabe como aconteceu com o original e muitos outros sensitivos à força antes dele. Alguns anos ensinando não seriam suficientes para mudar completamente a ordem, mas seria tempo suficiente para eu plantar as sementes da dúvida, aumentando ainda mais a probabilidade de essas pessoas sobreviverem. Para ingressar na minha própria ordem, criarei que eles precisariam ser desprogramados devido à lavagem cerebral feita pelos Jedi. Não quero subordinados estúpidos no futuro, porque eles seriam limitados e eu, na verdade, já tenho droids para completar essa verificação. Ok, agora que todos sabem como funcionam os midi-chlorians, posso apresentar a vocês os conceitos de força viva e cósmica. Anakin fez uma pausa para criar um efeito dramático. Isso mudará a maneira como você se vê e sua visão da força. O golpe de Jamaane. Deixe registrado que Anakin tinha interesse no que os Yuuzhan Vong estavam fazendo e então criou uma maneira para ele ver o que eles estavam fazendo. As entradas e saídas de suas espécies, suas tecnologias biológicas que surgiram de sua própria cultura e crença religiosa de que os metais eram maus de alguma forma. A sua biologia especial torna impossível senti-los verdadeiramente usando o campo de energia conhecido como força, mesmo quando foram mantidos alguns registros históricos de que as suas espécies foram, a certa altura, muito sensíveis à força. Agora eles se tornaram como são. Uma guerra civil começou dentro deste grande grupo, grande e massiva em espécies populacionais. Isso levou à ascensão de Shinra. O golpe de Jamaane foi um golpe contra o Supremo Overlord Corial pelo domínio Jamaane que fez de Shinra Jamaane o Supremo Overlord dos Yuuzhan Vong. Shinra, líder do domínio Jamaane e candidato ao Overlordship, insistiu que os Yuuzhan Vong invadissem a galáxia imediatamente, acreditando que poderiam vencer uma guerra facilmente. Ele percebeu que a sociedade Vong estava desmoronando e que era necessária uma causa unificadora para eles se unirem. Shinra, reunindo domínios guerreiros leais, incluindo domínios Shokka, La, Shai e o Praetorita Vong, junto com os guerreiros do domínio Jamaane, lançou um ataque repentino aos guerreiros de Corial. Corial foi então morto, junto com sacerdotes leais a ele e quaisquer outros chamados corialistas. Shinra tornou-se assim o Senhor Supremo dos Yuuzhan Vong e ordenou que os guerreiros se preparassem para a invasão. Quando Grievous capturou uma de suas espécies, Anakin criou um dispositivo não apenas para si, mas para eles verem exatamente quantos midi-chlorians eles tinham, para ele também determinar a quantia que realmente tinha. Testando o novo dispositivo no ser, Anakin descobriu a presença de midi-chlorians, só que eles estavam em uma quantidade tão pequena por célula. Tão poucos que o surpreendeu que houvesse algum Yuuzhan Vong sensível à força, mas havia. Se um ser humano médio tivesse cerca de 2.500 por célula, então este em particular, se considerado como a média, teria 250 por célula. Uma diferença muito gritante em sua conexão com a força, mas isso por si só não seria suficiente para mascarar sua presença dentro da força. Não, havia algo especial neles, e Anakin pretendia tomar essa habilidade para si, mas isso exigiria que ele criasse ou recriasse algo de que se lembrasse. Outra coisa que ele levou em conta foi sua própria contagem. Sua contagem atual por célula é de 36.900 por célula, e se ele revertesse o processo isso significaria que ele nasceu com 27.700 midi-chlorians por célula. Aquela água da vida era uma droga e tanto. Ele comentou consigo mesmo referindo-se mentalmente a um dos principais ingredientes usados para o ritual das Irmãs da Noite. A Sokka era uma menina feliz. Bem, tão feliz quanto uma criança pequena poderia ser. Uma togruta do planeta Xili, a Sokka Tano foi descoberta pelo mestre Jedi Plo Koon aos 3 anos de idade, enquanto ele estava em uma missão em Xili, e foi criada no Templo Jedi. Ela tinha 3 anos de idade e já fazia 3 anos desde que ela veio ao Templo Jedi onde construiu seu novo lar. No início, ela estava assustada como qualquer criança ficaria, mas tinha grandes sonhos e desejos, encorajada pelo que o futuro poderia trazer, ela partiu de Xili. Não que ela se lembrasse muito de seu planeta natal, de qualquer maneira. Jovem Ahsoka Tano, você está prestando atenção? Alguém havia convidado ela para sair. Ela estava sentada na aula e deveria prestar atenção à professora quando a aula estava prestes a começar, mas ela não estava. Ela era propensa a coisas assim, distraída muito com muitas coisas, na verdade. Sim, estou ouvindo. Ela respondeu. Isso é bom porque hoje temos um convidado muito importante que assumirá a aula de hoje pelo tempo que for exigido dele. Alguém mais vai nos ensinar hoje? Um dos jovens perguntou ao professor atual.
Sim, outra pessoa não fará isso apenas hoje, mas também por muito tempo depois de hoje. A professora respondeu. Sons de surpresa ecoam pela sala quando Anakin aparece. A maioria das crianças aqui não deveria saber muito sobre Anakin, mas parece que a Sokka estava se gabando um pouco e se isso fosse alguma indicação. Ela parecia envergonhada quando olhada por Anakin. As crianças não conhecem a vergonha, dizem. Anakin pensou consigo mesmo. Hoje, gostaria de apresentar a todos vocês Anakin Skywalker, o atual padawan do mestre Jedi Qui-Gon Jinn e do mestre Jedi Mace Windu. Mais uma vez, o espanto pode ser ouvido ecoando na declaração e introdução do professor, já que está em uma lista impressionante de mestres, considerando quão infames Qui-Gon e Mace são dentro da ordem. Qui-Gon sendo um homem muito sábio que era amplamente conhecido por discordar do Alto Conselho Jedi, alguns dos estudantes mais rebeldes admiravam. É claro que houve outros Jedi que discordaram do conselho antes, mas nenhum mais proeminente do que Qui-Gon. Isto foi especialmente depois de tomar Anakin como seu aprendiz. O próximo foi o outro mestre, o mestre Jedi Mace Windu, que também é amplamente conhecido e admirado por seu excelente talento e contribuições para a ordem. Quem poderia ignorar suas realizações? Tudo bem, jovens, acalmem-se, acalmem-se. De agora em diante vocês terão que ouvir o Padawan Skywalker de agora em diante. Sim, professor. Todos os filhotes respondem por sua vez. Depois que tudo estava relativamente resolvido, o professor deixou todas as responsabilidades para Anakin e prontamente deu fora. Quem iria querer cuidar de algumas crianças com o nariz melecado, afinal? O professor, provavelmente. Certo, como todos vocês sabem, meu nome é Anakin, Anakin Skywalker. A maioria de vocês aqui pode se referir a mim apenas como Anakin, já que não temos a mesma idade um do outro. Sou apenas 5 anos mais velho que a maioria. Você? Se as crianças ficaram surpresas ou mesmo se importaram com isso, o conhecimento deixou transparecer. Que reação? Anakin pensou consigo mesmo. Depois de fazer uma pausa por causa da falta de reação, ele continuou. Hoje iremos discutir o Código Jedi. O Código Jedi? A Sokka, a sempre curiosa, falou neste momento, especialmente animada porque sua nova e mais favorita pessoa em todo o seu mundo, naquele momento, estava aqui. Os outros alunos também pareciam curiosos, apesar da baixa capacidade de atenção devido à sua idade bastante jovem. Sim, iremos entrar no Código Jedi. Seus pontos fortes, seus pontos fracos e tudo mais. Como futuros Jedi, somos usuários da Força unidos em nossa busca para compreender os mistérios da Força e servir como guardiões da paz e da justiça em toda a galáxia. Maiores preocupações. É claro que, sendo crianças, a maioria não entende ou compreende completamente o que exatamente significa se tornar um Jedi. Tudo o que sabem é que é um trabalho árduo. A Sokka dentro de sua cabeça estava tentando ao máximo catalogar mentalmente toda e qualquer informação que saísse da boca de Anakin. Ela realmente podia idolatrá-lo e a maior parte do que ele fazia, infelizmente para Anakin, ela vinha mostrando algumas tendências bastante suspeitas. Não existe emoção, existe paz. Não existe ignorância, existe conhecimento. Não existe paixão, existe serenidade. Não existe caos, existe harmonia. Não existe morte, existe a força. Anakin fez uma pausa antes de continuar. Muitas coisas poderiam dar errado se todos vocês seguissem isso indiscriminadamente, sem pensamento crítico. Novamente, infelizmente, a maioria não estava prestando a devida atenção, o que não manteria sua atenção concentrada no que ele estava dizendo. Não que eles entendessem, isso era inútil. Eu deveria fazer outra coisa. Acho que como ninguém está realmente prestando atenção, eu poderia transformar isso em uma sessão prática. Anakin pega um sabre de luz de treino e orienta as crianças a usarem o seu próprio. Onde a diversão começa, é aqui. Anakin então disse com uma voz zombeteira para ter certeza de que eles estavam entretidos. Você não está entretido? Anakin pensa mentalmente consigo mesmo. Bem, foi mais para minha diversão do que qualquer coisa. A Sokka sacou seu sabre de luz de treinamento e começou o ataque. O resto da turma seguiu seu exemplo. Oh, você está se aproximando de mim? Em vez de fugir, você está vindo direto para mim? Capítulo 47. Calma. Eu não posso vencer você sem me aproximar. A Sokka exclamou enquanto todos que faziam parte de sua classe, seu clã estava motivado a se juntar a ela em sua abordagem em relação a Anakin. O projeto de voo de saída. Havia muitas coisas para ficar de olho enquanto a galáxia vai à merda, mas havia algumas coisas que eram mais importantes para Anakin do que o que os outros poderiam buscar. Anakin precisava dividir sua atenção e concentração espalhada por uma infinidade de coisas, muitas em número, e felizmente ele estava começando a aumentar o potencial das técnicas da força que ele havia criado. Quando se tratava de mente, Anakin estava sempre procurando maneiras de aumentar a fortaleza mental, a inteligência e outras faculdades mentais para aumentar sua força. Ele identificou 3 coisas que seriam úteis em atributos relacionados à mente. A primeira foi a capacidade mental, memórias, emoções, organização e memorização perfeita de tudo que sente através de todas as capacidades, físico ou não. O segundo a ficar de olho foi o aumento dos pensamentos que ele poderia ter. O pensamento paralelo entrou em jogo, aumentou a quantidade de coisas nas quais ele poderia dividir sua mente e foi aumentando lentamente ao longo dos anos. Agora ele seria capaz de dividir sua mente de 3 maneiras, e a cada grande aumento, isso ficava cada vez mais difícil. A capacidade, a recordação e a quantidade não eram as únicas coisas que importavam, pois havia o problema de aumentar a velocidade de tais processos de pensamento. Quanto mais rápidas fossem suas funções cognitivas, mais lentamente ele perceberia o mundo e mais rápido ele poderia fazer as coisas, porque ele poderia processá-las mais rapidamente.
Todas essas coisas juntas ajudaram a criar o que ele chamaria de técnica de força mental perfeita para abranger todas as facilidades de uma criatura que possui cérebro. Ele sabe que isso só funcionaria para aqueles com mente e não para os androides, já que eles estão limitados às suas funções físicas. Eles estão protegidos de qualquer maneira. Anakin conectou-se mentalmente a um de seus androides de elite que ele enviou junto com outros em um projeto expedicionário. Como está o progresso na próxima grande aventura que você está realizando? Meu imperador, até agora nada de importante ocorreu para relatar. O androide respondeu. Outra coisa estranha foi como Anakin teve que começar a se adaptar à maneira como os androides estavam indo e voltando entre a forma como se dirigiam a ele e atualmente. Eles começaram a gostar do título de imperador. Auto Flight foi um projeto expedicionário, liderado principalmente pelo mestre Jedi Joru Sebat, que enviou uma missão de 6 mestres Jedi, 12 cavaleiros Jedi e 50.000 homens, mulheres e crianças além das fronteiras da República Galáctica para as regiões desconhecidas onde eles esperavam perfurar os limites da galáxia e procurar vida extragaláctica. Ainda conectado, Anakin decide questionar. Alguma novidade com o mestre Jedi Jorus? Não, por enquanto ele não fez nada que exigisse um relatório. Auto Flight foi ideia do famoso mestre Jedi Joru Sebat. Concebido este ano, foi planejado como uma expedição massiva às regiões desconhecidas e eventualmente além da orla galáctica para outra galáxia. Famílias seriam trazidas na esperança de colonizar mundos nas regiões desconhecidas e além, ampliando o alcance da República Galáctica. Oficialmente, o Auto Flight foi uma proposta do Conselho Jedi, mas o vigoroso Sebat assumiu o controle do projeto, tornando-se seu principal campeão. Foi Sebat quem convenceu o Senado a apoiar e financiar a missão. Embora a viagem no hiperespaço para outras galáxias tenha sido considerada impossível por muito tempo devido a uma perturbação no hiperespaço além da borda da galáxia, Sebat acreditava que os Jedi poderiam usar a força para suavizá-la e permitir a passagem da nave. Ele demonstrou esta técnica em uma área turbulenta do espaço nos limites das regiões desconhecidas, e então recomendou que 18 Jedi, incluindo ele mesmo, fossem incluídos na missão. Anakin também gostou dessa técnica e a usurpou, sem saber, para que pudesse ensinar seus androides vivos no futuro, quando decidisse estender seu pequeno, mas crescente império além. Lembre-se de ter cuidado, pois espero que ocorra uma emboscada. Anakin disse ao androide vivo do outro lado de sua conexão mental. Sim, imperador. O androide quase grita mentalmente. Além de tudo que foi recapitulado, havia outras coisas para ficar de olho que exigiriam a atenção de Anakin a bordo, já que ele não quer que pessoas morram devido a um mestre Jedi muito estúpido. Antes de interromper a conexão, o androide fala, informando que tem algo a relatar. Imperador, antes que eu esqueça, com sua permissão. Prossiga. Durante a expedição, Joru Sebat assumiu o comando do navio do capitão Pak Milu. Atualmente ele é extremamente rígido e injusto com todas as pessoas não sensíveis à força. Ele roubava crianças durante a noite para treinar, não permitia condecorações e punia severamente as pessoas por acidentes. O androide termina. Nem todos os Jedi eram tão bons quanto pareciam e alguns levaram os ensinamentos Jedi longe demais. Não que os professores já não estivessem suficientemente longe. Os extremos não são saudáveis nem bons para nenhum dos lados ou para o ponto de discórdia. No final, ambos inevitavelmente se tornariam um ao outro, cegos de que seu respectivo lado está certo. Também há rumores de uma rebelião surgindo internamente. O androide de elite continuou se comunicando telepaticamente. A Espadvan Lorana Ginsler de Sebat, que discordou dos esforços de seu mestre, tentou apaziguar os passageiros descontentes. Interessante, eu poderia usá-la no futuro. Eu a conheci e espero levar todos de volta vivos para Coruscant com segurança. Outra coisa, meu imperador. Novamente o androide aguarda permissão para falar. Você pode continuar. Anakin suspirou mentalmente com a forma como os androides vivos o tratavam. Afinal, ele não era uma pessoa orgulhosa e não se sentia bem com o título escolhido. Obi-Wan Kenobi, seu ex-aprendiz de mestre Jedi, veio a bordo da expedição. Ele defendeu a clemência e a capacidade dos pais escolherem se querem ou não ingressar no centro de treinamento a bordo, mas Sebat não quis ouvir. O androide fez uma pausa para reunir seus próprios pensamentos antes de continuar. Kenobi partiu em Roshuli, e parece que Sebat ficou muito satisfeito com a decisão de Obi-Wan. Faz sentido para mim. Por enquanto, apenas certifique-se de que todos sobrevivam. Anakin enviou mais de um androide vivo antes de sua partida e até escapou furtivamente do templo para usar Meshuderu nos navios em que todos viajavam. Não posso deixar tudo ao acaso e gostaria de não deixar nada ao acaso. Anakin sabia que não demoraria muito para que Sidious decidisse que já era o suficiente e enviasse alguém para lidar com um assunto que estava interferindo em seus planos. A criação de androides para os exércitos de droides separatistas a serem liderados por Duokan, conhecido neste momento como Darth Tyrannus. Não havia muito que ele pudesse fazer para impedir a tomada total das fábricas de droides em Geonosis, mas Anakin esperava ter atrasado Sidious para evitar mais mortes no futuro. Ele sabe da grande catástrofe em Geonosis e seria prudente ter certeza de que poderia fazer algo a respeito. Conhecendo os Jedi, ele pode não ser capaz de convencê-los ou mudar de ideia, mas com menos androides poderá haver menos mortes quando os eventos começarem. Um grito de guerra perfura o ar quando um golpe de sabre é descido com o objetivo de pousar na cabeça de Anakin. Ele se esquiva por pouco quando seu atacante vem à tona. Pare de pensar e lute comigo. Seu estado distraído só está me deixando chateado. Chateado? Achei que os Jedi deveriam controlar suas emoções, Ayla. Anakin responde em tom zombeteiro mas brincalhão. Ayla responde ao seu tom atacando-o agressivamente mais uma vez enquanto os dois se envolvem em um duelo de sabres de luz, é claro, usando sabres de treinamento. Ela desce, mas Anakin desvia. Quem faz isso funcionar, afinal? Como uma lâmina feita de luz tem capacidade física para parar?
Anakin pensa mentalmente consigo mesmo enquanto Ayla dá outro golpe ao seu lado. Esquivando-se facilmente, ele sai do caminho enquanto o outro sabre surge atrás dele ao mesmo tempo. Este sabre vindo de um de seus androides de treinamento que agora estava ajudando Ayla. Movendo-se rapidamente pela sala de treinamento. Muitos outros androides de treinamento se tornam conhecidos e começam a atacar Anakin enquanto Ayla também retoma sua perseguição atrás dele. Estamos ficando cansados, não é? Anakin provoca continuamente pois tudo é incapaz de tocá-lo, incluindo Ayla, agora muito mais habilidosa, depois de praticar com Anakin. Quase sem fôlego, Ayla salta uma última vez, tentando algo novo para pegá-lo desprevenido. Apenas para falhar no último segundo quando Anakin gira, desarma e a pega em seus braços. Os androides são desativados e recuam após o sucesso de Anakin superar Ayla. Você realmente não é tão bom em manusear um sabre, não é? Corando um pouco, Anakin vê que é bastante visível a olho nu, mas decide não mencionar nada sobre isso. Achei que você estava lá. Mas parece que seu talento em replicar o que Mestre Windu tem deu a você a capacidade de ver toda e qualquer ação minha. Ayla responde parecendo um pouco magoada, considerando que ela já estava nisso há um mês inteiro. Verdadeiro. Anakin afirma simplesmente. Ayla e Anakin ficaram próximos, muito próximos, mas devido a muitas coisas nada realmente aconteceu entre os dois. Considerando que Ayla não parece levar em conta a idade real de Anakin, ele diria que isso é um progresso. Tenho algumas falhas que preciso corrigir, não é? Ayla questiona em um tom conhecedor. Sim, afinal de contas, o feedback é importante para o crescimento. A estagnação impedirá o seu progresso para se tornar melhor ou melhorar. Ayla suspira. Ótimo. Depois dos acontecimentos ocorridos no ano anterior, Ayla vinha tentando se recuperar dos acontecimentos ocorridos em uma missão pela qual ela se apaixonou. Isso levou a sua breve influência sob o lado negro da força, e ela voltou para os Jedi pouco depois. Ela recebeu toda a orientação que pôde, mas inevitavelmente se sentiu atraída por alguém especial. Pelo menos alguém especial para ela, mas ela sabe que ele também era especial para os outros. Ela podia ver isso nos olhos de seu mestre, Kylan Vos, sempre que mencionava Anakin. Perdida há um tempo, ela estava presa dentro do templo Jedi sem fazer nada e preguiçosamente. Então aconteceu aquele ataque louco, mas inconsequente de androide, que a levou ao encontro com Skywalker. Você deveria descansar um pouco antes de continuarmos. Parece que eu te deixei exausto. Anakin disse para Ayla quem estava em seus pensamentos. O quê? Ayla diz antes de registrar o que ele disse. Oh, bem sim, acho que vou. Ela sentiu algo estranho crescendo dentro de si, uma sensação que ela não tinha tido antes e que era estimulante, indutora de ansiedade e estranhamente quente. Tudo isso aconteceu quando ela estava perto de Anakin. Esses sentimentos só aumentaram, mas ela tentou suprimi-los. Apesar de Anakin influenciá-la a não seguir cegamente o código Jedi, ela ainda estava bastante cega. Mas só recentemente foi aberta aos perigos do mundo. Ela não queria falar com ninguém sobre isso, pois por algum motivo ela se sentiu envergonhada. Mas isso não significava que ela não quisesse identificar essas emoções. O que era ainda mais estranho eram as ocorrências estranhas que aconteciam de vez em quando. Uma conexão especial foi feita inconscientemente entre os dois por acidente e ela foi sujeita aos efeitos. Mas por causa da especialidade de Anakin, isso foi levado a um grau ainda mais estranho. Ela foi capaz de ver e sentir o que muitas pessoas estavam sentindo, bem, pelo menos para ela o que ela considerava muitos seres. O primeiro foi Anakin. Ela podia ver através de seus olhos, ouvir através de seus ouvidos, sentir o que ele tocava. Tudo. Quando estavam próximos um do outro, ela podia sentir claramente seus pensamentos e emoções, mas era estranho, como se houvesse algum tipo de barreira erguida que a mantinha afastada. Com o passar do tempo ficou mais forte até que finalmente ela foi capaz de saber o que Anakin sentia, suas emoções e tudo. Foi uma experiência estranha e ela havia pensado em procurar alguém para isso, mas por enquanto ela levaria algum tempo para ver mais antes de querer alguma orientação. Especialmente porque a orientação que o mestre Yoda me deu foi muito útil. Ela revirou os olhos com o pensamento. Estranhamente, ela também podia sentir o que Anakin iria fazer. Instintivamente ela tinha um forte desejo de protegê-lo e percebeu que a sinergia deles era extremamente poderosa. Essa não foi a única experiência que ela teve, pois também viu através dos olhos de outro droide. Como se ela estivesse no controle dos androides, direcionando suas ações. Ela não foi capaz de obter nenhuma informação fazendo isso. Foi caótico e ela não conseguiu ganhar nada dessa perspectiva estranha. Novamente, sem saber, outro efeito de estar inconscientemente ligado a Anakin. Todos esses sintomas que ela estava experimentando eram resultado de um vínculo especial, uma conexão especial que é tão rara e inédita, mas que por acaso apareceu aqui. Anakin percebeu esses efeitos em si mesmo, mas não teve as reações intensas que Ayla teve e se ele ligasse os pontos, se Ayla lhe contasse o que estava vivenciando, ele saberia o que era. Uma díade de força. Uma díade da força, também conhecida como díade na força, era um tipo raro de vínculo da força que emparelhava dois seres sensíveis à força e os tornava um na força. O poder de uma díade era tão forte quanto a própria vida, e os indivíduos que formavam uma díade compartilhavam uma conexão que se estendia pelo espaço e pelo tempo. A única coisa foi como isso aconteceu. Por enquanto, Anakin não descobriria isso e como uma díade se formou entre ele e Ayla até o futuro, o que levaria a alguns resultados interessantes. Acho que talvez seja melhor guardar isso para mim por um tempo. Pelo menos até eu descobrir um pouco mais sobre isso. Ayla pensou consigo mesma antes que mais pensamentos egoístas entrassem em sua mente. Talvez eu devesse guardar isso para mim. Afinal, é algo entre Anakin e eu. Capítulo 48. Sky Seed 1. O Santuário nas Profundezas. Um antigo santuário Sith situado na fronteira da Força no planeta Coruscant, construído antes da ascensão da moderna República Galáctica.
No entanto, o poder residual do lado negro inerente ao santuário vazou ao longo dos milênios que se passaram, enfraquecendo as habilidades precognitivas da Ordem. Este enfraquecimento resultaria no Chanceler Supremo, também conhecido como Darth Sidious, para governar Supremo. Os Sith construíram um santuário no planeta Coruscant no topo de uma torre sagrada, uma poderosa vergência do lado da luz, na esperança de corrompê-lo com o lado negro da força, que acabou conseguindo. O enorme edifício negro erguia-se contra o céu de Coruscant como um símbolo do domínio Sith até ser arrasado pelos Jedi no final de uma grande guerra. Em uma tentativa simbólica de enterrar o legado do Sith que havia sido deixado para trás na capital galáctica, após a derrota da Ordem Sith, eventualmente os 4 mestres ergueram o Templo Jedi sobre as fundações do santuário. Isso foi até Anakin Skywalker, o escolhido profetizado, ter secretamente trabalhado arduamente para descobrir o santuário, procurando informações sobre as técnicas disponíveis para alguém que praticasse o lado negro da força. Anakin junto com alguns droides, os droides que passaram despercebidos pelo radar como apenas alguns droides de treinamento simples destinados a ajudá-lo, agora acompanhavam Anakin nas profundezas. Esses androides não viviam e não tinham acesso à força, mas eram bons o suficiente para ajudá-lo nessa empreitada. Símbolos cobriam as paredes, um tom vermelho escuro e profundo iluminava o santuário centralizado no meio, sem nada em seu lugar, exceto um holocron de aparência simples. Pilares quebrados que estavam bem acima do chão estavam prestes a desmoronar. O que é isso? Anakin sabia que descendo até aqui as energias do lado negro seriam proeminentes e certamente encontraria apenas o santuário. Parece que ele estava errado, pois havia algo convenientemente colocado bem no centro. Um objeto em forma de pirâmide que emitia uma luz vermelha própria. Um holocron Sith localizado abaixo não deveria ser. Anakin pensou consigo mesmo e então comandou seus androides. Espalhe-se por toda a área e certifique-se de verificar se há outros corredores que possam levar a outras áreas. Não entre neles ainda e fique alerta para garantir. Os vários androides se espalharam e ajudaram a proteger a área. Movendo-se em direção ao santuário, Anakin caminha enquanto sente sua própria conexão com a onda da força. Controlar as energias aqui é difícil porque é um ponto de convergência que foi corrompido. Se fosse originalmente das trevas, Anakin não teria nenhum problema, mas por ser da luz e depois corrompido, era especialmente malicioso. Subindo os degraus cada vez mais perto, Anakin sente que seus instintos naturais lhe dizem para não ir em direção ao Holocron City. Por quê? Por causa da escuridão herdada que estava dentro. Os droides agora assumiram suas posições com segurança, relatando que não havia outros corredores ou corredores conectando-se a uma infraestrutura maior. Apenas a entrada criada por Anakin conduz ao santuário que está contido em uma grande sala. Nenhuma hesitação pôde ser vista no rosto de Anakin enquanto avançava em direção ao desconhecido. Sim, sim, sim. Anakin pôde começar a ouvir vozes. Vozes de um tempo passado tentando desesperadamente ser ouvidas. Os gritos e ondas distantes de gritos de raiva continuavam rasgando sua mente, mas seus escudos mentais ajudaram a evitar qualquer dano adicional quando ele percebeu que a manipulação mental havia sido interrompida. Venha para mim, venha para mim. Uma voz desencarnada fala com ele telepaticamente. Anakin continua se aproximando. Mais perto, sim, mais perto ainda. Poder, poder insondável. Nada como o que você viu. A voz desencarnada continua tentando agitar Anakin. Aceite, é o seu destino se tornar muito mais. Muito mais. A paz é uma mentira, só existe paixão. Através da paixão ganho força. Através da força ganho poder. Através do poder, eu ganho a vitória. Através da vitória, minhas correntes foram quebradas. A força me libertará. A voz começou a cantar repetidamente, sobrepondo-se muitas vezes. Os princípios do Sith são mais do que apenas palavras para serem memorizadas. Aprenda-os, entenda-os. Eles o levarão ao verdadeiro poder da força, o poder do lado negro. O conflito força a pessoa a melhorar. Força a mudança, o crescimento, a adaptação, a evolução ou a morte. Nosso objetivo é ser mais forte, alcançar nosso potencial e não descansar sobre os louros. Nós somos os buscadores, não os pastores. Sem conflito, a vitória não tem sentido. Sem conflito, não se avança. Sem conflito, só há estagnação. A menos que a vitória seja alcançada através da demonstração de que o seu poder é superior, será apenas uma ilusão. Na melhor das hipóteses, temporário. Buscamos mais. Aquele que se libertou de todas as restrições alcançou a perfeição. Seu potencial realizado. Força perfeita, poder perfeito, destino perfeito. A força é nossa serva e nossa mestra, nossa professora e nossa companheira. Uma arma e uma ferramenta. Conheça-o e você conhecerá o universo. Domine-o e você dominará o universo. Esforce-se pela perfeição e a força o recompensará. A mesma voz desencarnada repetia todas essas palavras, o canto do código Sith e muito mais, todas sobrepostas criando um efeito dissonante. Anakin, como se estivesse imune à dor de cabeça que a voz estava tentando criar, continuou sua caminhada subindo os degraus do altar. Ao chegar ao topo, a voz interrompe suas divagações loucas, insistentes e irritantes. O topo do altar, o santuário, era grande o suficiente para acomodar algumas pessoas e formava um padrão circular alternando nas bordas. Anakin se aproximou do meio enquanto um silêncio incômodo enchia a sala e se abaixou para pegar o Holocron Sith colocado no centro. Imediatamente após Anakin ser atacado por visões que o desorientaram um pouco antes que ele recuperasse o controle de sua mente. A visão envolve uma conversa entre duas pessoas. Por que você teve que tentar procurar por isso? Uma voz feminina disse. O que você não acreditou que eu poderia alcançar o que estava procurando? Perfeição. Perfeição absoluta na forma humana, resultado das habilidades Sith dentro do lado negro. A voz masculina disse. Perfeição?
O que você está tentando criar nada mais é do que monstros. A voz feminina então continuou. Eu não acho que você entenda a escala de sua operação ainda. As coisas de que esses seres seriam capazes causariam destruição em escala incalculável. Um preço irrisório que estou disposto a pagar. O macho continuou. Pois todos me conhecerão ou sobre mim no futuro que está por vir. Meu legado será espalhado por toda a galáxia. É errado da sua parte tentar algo assim, é perigoso e muito possivelmente se voltará contra você no final. Não importa o que você faça, isso inevitavelmente voltará para morder sua bunda. Lixo. Você acha que os Jedi são fortes o suficiente para me derrubar? O lado negro da força é muito mais poderoso. Sua arrogância será sua ruína. Chega disso, preciso voltar a criar minha obra-prima. Você verá no futuro serei conhecido, serei temido. Meu próprio nome ecoará no tempo e no espaço. Chegando ao fim do flashback, a figura masculina finalizou. Todos me conhecerão, pois sou Terra Astartes. Não havia muito para ser encontrado embaixo, mas havia um holocron especial com informações relativas à manipulação do corpo. Um antigo Sith deixou seu conhecimento dentro deste holocron, mas infelizmente estava incompleto. Estranhamente, não era um holocron padrão que teria um ser impresso no artefato, mas apenas uma lista de coisas relativas à manipulação da forma humana. Por mais incompletos que sejam, mas mesmo assim eram intrigantes. A criação de um sistema especializado para criar supersoldados humanos. A criação de células germinativas e máquinas virais que foram geneticamente projetadas para se desenvolverem em vários órgãos que são implantados em um adolescente humano, normal para transformá-lo em um ser transhumano. Desenvolvido em uma época já passada, este seria o início de um projeto que Anakin usaria a seu favor. Ele também pôde ver alguma semelhança sobre o que isso poderia fazer e o que outras manipulações genéticas de outros fizeram. A diferença é que este teve mais sucesso, mais incompleto e não tão perfeito quanto a figura masculina queria que fosse. Anakin havia protegido o templo por baixo, deixando para trás alguns de seus androides para cobrir a entrada, pois sem dúvida as pessoas dentro do templo estariam interessadas nisso. Interessado em tentar destruí-lo. De qualquer forma, não importaria para ele, ele veio para estudar e descobrir se havia algo deixado para trás pelos antigos Sith. Ele conseguiu o que queria. Uma vergência da força estava localizada aqui e poderia ser usada em seu benefício. Uma vergência, ou ponto de nexo, era um fenômeno da força centrado em um lugar ou objeto, e em casos raros em torno de um indivíduo. Uma vergência era um lugar na galáxia onde a força fluía mais livremente, em uma fonte concentrada de energia que poderia ser mais facilmente aproveitada por aqueles sensíveis ao seu poder. É claro que ele também poderia se considerar um deles. Sem dúvida outros dentro da Ordem concordariam e no topo da lista estaria Qui-Gon. Vergências são locais dentro da galáxia onde a força está fortemente concentrada em torno de lugares, objetos ou indivíduos e é facilmente manipulada por seres fortes. A Ordem Jedi criou muitas teorias sobre como as vergências foram criadas e por quê, mas todas as teorias apresentadas mostraram grandes falhas. As vergências podiam aparecer em qualquer lugar da galáxia e variavam em tamanho, desde planetas inteiros até uma única sala. Muitas vergências da força apareceram em locais com forte histórico de sua presença, onde usuários da força se reuniam ou ocorriam grandes tragédias. As leis do tempo e do espaço não confinavam uma vergência, pois poderiam existir fora dela. As vergências poderiam existir por um único momento na história ou ser mantidas por milênios. Eles poderiam crescer e expandir-se ou diminuir completamente. Nem todas as vergências eram iguais. Alguns encorajaram certas habilidades, como dar visões aos visitantes ou fortalecer a capacidade psicocinética. Tanto a Ordem Jedi quanto os Sith procuraram essas vergências e as usaram para seus propósitos individuais. Esses grupos frequentemente construíam templos ao redor ou por cima de um nexo, ou usavam a vergência como talismã se ela estivesse centrada em torno de um objeto. Lendas e profecias falavam da formação de vergências em torno dos indivíduos, uma ocorrência rara que não havia sido bem estudada por nenhuma das ordens. Com Anakin, ele se tornou uma espécie de assunto a ser estudado. Ele não desgostava totalmente da maneira como às vezes era tratado, mas isso também não significa que gostasse. Quando se tratava de Coruscant e do santuário abaixo, aquele holocron Sith estava no centro de tal vergência e ficou imbuído das energias da força. É provavelmente por isso que Anakin experimentou acontecimentos e eventos tão estranhos na chegada e ascensão no altar. O holocron que ele agora possui seria chamado de talismã. Objetos deixados na presença de um nexo de força por longos períodos de tempo eventualmente ficaram saturados com a força, que imbuiu o objeto com habilidades especiais. Exemplos incluem um fio de lâmina que nunca ficará cego, a capacidade de absorver certos poderes da força, como relâmpagos da força e julgamento elétrico, ou mesmo a capacidade de melhorar a percepção do tempo do usuário, permitindo-lhe pensar e reagir mais rápido do que seria possível. Este efeito permitiu que até mesmo um ser que não fosse sensível à força usasse o talismã em grande medida. Além disso, os objetos imbuídos de um aspecto particular da força, seja ele claro ou escuro, poderiam na verdade tornar-se tão saturados que tornariam a sua presença intolerável para aqueles de alinhamento oposto. Agora que Anakin possuía tal objeto, ele podia sentir as energias corruptoras do lado negro, e era verdade que ele teria sentido repulsa se estivesse apenas alinhado com a luz. Suas energias irradiavam escuridão não apenas porque o criador original era um Sith, mas também pelo local de interesse. Estou animado para descobrir os usos deste objeto, pois deve haver muito mais neste holocron além da informação armazenada nele. Além de Anakin ser uma vergência dentro da própria força, havia outra que existia há muito tempo, que ocorreu durante as guerras mandalorianas cerca de 4.000 anos antes de agora. O nome dela é Meetra Surik. Mas acho que isso é uma lição de história suficiente por enquanto, eu realmente deveria começar a me aprofundar no conhecimento que está ao meu alcance. Capítulo 49. Sky Seed 2.
Caminoanos eram uma espécie anfíbia alta e magra, nativa do planeta aquático extragaláctico isolado de Camino. Vivendo em grandes cidades com cúpulas que se erguiam acima da superfície do oceano, os caminoanos eram conhecidos por se especializarem em clonagem pioneira e engenharia genética, bem como no desenvolvimento de tecnologias para vários clientes, incluindo a República Galáctica. Agora sua lista de clientela aumentará em 1. Anakin, vestido com seu traje Vader, se comunicou com os caminoanos por causa das informações que obteve do Holocron City, com o qual continham segredos para se tornar um humano superior, transcender acima de um humano normal e transformar-se em um sobre-humano. Os caminoanos geralmente são reservados e obter uma compreensão mais profunda de por que investem pesadamente na engenharia genética é por causa do propósito. Os caminoanos não criam sem um propósito. Embora Camino permanecesse desconhecido para a maioria, a habilidade dos caminoanos em engenharia e engenharia genética era sussurrada em algumas partes do submundo. Embora Anakin quisesse se aproximar dos caminoanos, ele não precisava disso originalmente, mas agora precisaria abordá-los para tentar convencê-los de seus desejos. Dentro de sua personalidade Vader, ele saiu do Templo Jedi ou, para ser mais específico, renovou o Santuário Sith abaixo em uma base de operações apropriada aqui em Coruscant. Era aqui que ele se comportaria como Vader para controlar e planejar as coisas, pelo menos enquanto ele, como Anakin, estivesse trancado no templo. Por agora, ele havia garantido uma conexão válida e criptografada com os caminoanos e iria usá-la. Ligando, os caminoanos atendem rapidamente. Ambos os lados veem a S respectiva, S figura, S holográfica, S aparecer, em suas próprias extremidades. Saudações, chegamos ao nosso conhecimento que você deseja utilizar nossos serviços. Vader, do outro lado, responde. Sim, você deve saber que nós caminoanos não ajudamos ninguém. Não sem um benefício próprio, não sem um propósito. Eu sei desse fato. O caminoano do outro lado questiona a intenção de Vader. Com que propósito esta reunião foi convocada? Você também deseja ter clones, alguma espécie de manipulação genética para ser aplicada a você ou a outros? Ou você está aqui apenas para desperdiçar nosso tempo? A respiração de Vader do outro lado começa a enervar o caminoano enquanto ele faz uma pausa para criar o efeito desejado. Tenho algo que pode ser de algum interesse para você. Para todos aqueles que praticam medicina dentro do seu povo. Observando o silêncio do outro lado como curiosidade, Vader continua. Descobri algumas informações muito úteis relacionadas à manipulação da genética. A genética, em particular, tem a ver com os humanos e seu desenvolvimento, desde jovens até idosos. Desejo completar e aperfeiçoar a fonte desta informação. O caminoano neste momento interessado se apresenta. Bem, antes de começarmos, gostaria de me apresentar primeiro. Meu nome é Lama Su e sou o estadista que lidera o Conselho Governante de Camino. Vader responde. Você pode simplesmente me chamar de Vader, não tenho nenhuma importância especial, mas venho do planeta recentemente libertado de Tatooine. Estou aqui em nome do povo de Tatooine para ajudar a aumentar ainda mais o nosso exército e desejo criar algo incrivelmente poderoso. Ouvi falar de Tatooine, supostamente o seu planeta está sob o controle de algum tipo de império criminoso, não é? Sim, mas você está errado porque Tatooine atualmente não está sob o domínio de nenhum criminoso. Ela está sob o domínio de um órgão governamental que é uma combinação de democracia e monarquia. Interessante, parece que eu mesmo perdi algumas notícias interessantes, mas vamos voltar ao assunto. Conte-me mais sobre essa informação interessante que você encontrou. Como eu disse, baseia-se na criação de células germinativas e máquinas virais que seriam usadas para se desenvolver em vários órgãos. Vader então continua. Mais especificamente foi desenvolvido para aqueles que são humanos. Isso parece realmente interessante e estivemos e ainda estamos no processo de experimentos que incluem DNA humano. Lama Su e Vader continuaram a discutir os termos de seu acordo para fazer as coisas e um pequeno detalhe interessante apareceu que surpreendeu e ofendeu um pouco os caminoanos. Desejo trazer algumas outras coisas para este projeto, ou mais especificamente, desejo trazer meus próprios pesquisadores e técnicos médicos. Vader disse. Para não ficar muito irritado rapidamente, Lama Su esperou que Vader terminasse. Eles serão de grande ajuda e, na verdade, não devem atrapalhar o que planejamos fazer. Vader apresentou a eles o conceito dos androides que ele tinha sob seu comando, e embora isso não preocupasse muito Lama Su, por causa das imitações dos androides, ele ficou intrigado, mas decidiu que seu empregador não gostaria que ele fizesse perguntas. Os caminoanos não precisavam de nada de muita importância de Vader, exceto as informações que ele tão gentilmente forneceu e o pagamento eram créditos da República, algo que Vader confirmou que poderia fornecer. Sendo a espécie calculista que eram completamente independentes da República e não tinham necessidade de se reportar, o que aumentava a sua autonomia. Mas isso ainda os limitava a confiar na República. Os caminoanos fizeram cálculos e passaram a acreditar que era menos arriscado trabalhar por conta própria, pois poderiam ter sido colonizados, perdido recursos e sofrido uma mudança de cultura. Os caminoanos também preservaram as espécies terrestres e adaptaram a si mesmos, sua flora e sua fauna para sobreviver no planeta mudado, estabelecendo novamente porque suas espécies eram tão grandes geneticistas. Talvez não tão éticos quanto poderiam ser, mas se os cientistas conseguissem lidar com a galáxia, tudo seria colocado sob a faca para aumentar a capacidade de sobrevivência da espécie. Só pode ter um preço alto. A primeira coisa que os caminoanos tiveram que fazer foi criar os dados genéticos necessários para o processo de transformação. Eles precisavam usar algo como base e que a mostra melhor do que o próprio Anakin, desde que usassem sua genética para o processo.
Usando suas células, eles usariam máquinas virais para manipular e moldar o que suas amostras de células se tornariam. Órgãos especializados para Anakin feitos de Anakin. Foi-lhe dado um prazo dentro do qual eles poderiam completar e aperfeiçoar os primeiros implantes que ele queria e deveria ser que neste mesmo ano eles o completassem, dando o primeiro passo para se tornar um ser sobre-humano. Foi apenas um ano antes de ela ter sido celebrada e reeleita para representar seu povo. Reeleita rainha de Naboo. Muitas coisas aconteceram ao longo de 3 anos, tanto que ela estava começando a sentir a pressão avassaladora, mas não cedeu. Nenhuma vez ela desabou, mas se recuperou das situações e eventos apresentados até aqui. Com alguma ajuda, ela não precisava mais se preocupar muito com a proteção deles. O garoto conhecido como Anakin ocupava um lugar especial em seu coração e por algum motivo ela sentia muita falta dele. Após a invasão ela também teve muitas responsabilidades para voltar, que incluíam cuidar do bem-estar de seu povo. Suas ações durante a crise lhe renderam imensa popularidade entre o povo, e os Naboo e Gungans tornaram-se oficialmente unificados durante uma celebração em Ted, com a presença do Supremo Chanceler Palpatine e dos Jedi que a protegeram. Após a celebração, Padmé foi abordada pelo mestre Jedi Qui-Gon que, em nome do Conselho Jedi e de acordo com o Chanceler Supremo, pediu-lhe que mantivesse em segredo todo o conhecimento do Sith. Padmé tinha ouvido alguns rumores muito estranhos circulando dentro da República e não importa quão pequenas fossem essas vozes, ela ficou muito interessada quando descobriu que tinha a ver com o planeta de onde Anakin tinha vindo. Tatooine, o planeta do qual ela não gostava muito, o calor não era do seu agrado e os bandidos que ficam naquela área não estão certos. Minha rainha, acredito que seria prudente que você evitasse entrar em contato com esse planeta ou com aqueles que estão no poder. Um de seus conselheiros havia contado a ela. Pelo que eu vi, o povo de Tatooine libertou-se dos seus opressores e tomou exemplos da República sobre como melhorar a sua situação. Embora isso possa ser verdade, Vossa Alteza em geral deve ser tomado como regra que os sistemas que não foram incluídos na República são perigosos, especialmente aqueles nas orlas exteriores. Ela não discordou dessa afirmação, pois havia feito algumas pesquisas por conta própria sobre a situação política nas orlas exteriores e havia um império dirigido pelos Ut, famosos por seus atos criminosos. Não posso simplesmente me recusar a ajudá-los. Sempre uma mulher compassiva, ela se preocupava com as pessoas de lá. Qualquer ajuda que pudesse fornecer, ela tentaria, visto que a situação em Naboo havia voltado à paz e prosperava desde o acordo com os Gungans. Sua Alteza, ainda discordo veementemente de qualquer coisa que você gostaria de fazer. Bem, você apenas terá que lidar com isso. O que Padme estava confuso, entretanto, era porque Tatooine e seus funcionários eleitos se recusavam a se separar da República Galáctica considerando sua situação. Algo ainda mais ultrajante para ela, bem, não ultrajante, mas extremamente surpreendente, era o objeto de afeição das pessoas em Tatooine. A família Skywalker. Mesmo que muitas pessoas não soubessem exatamente o que havia acontecido, as pessoas souberam da ascensão de uma família comum composta apenas por Fi e Anakin Skywalker para uma espécie de monarquia. A maior parte do poder foi dada a Fi, visto que Anakin teve que desistir de todas as coisas mundanas ao se tornar um Jedi. Mas se algum dia ele voltasse, ele retornaria como um príncipe, um rei, talvez até mesmo um imperador. Agora tendo uma conexão pessoal com o atual monarca governante de Tatooine, Padme decidiu entrar em contato com Fi Skywalker. Sem dúvida que ela estaria a lutar para aceitar a sua súbita eleição ao poder. As pessoas confiavam nela, mas o que era ainda mais importante era ela ser a mãe de Anakin e suas próprias contribuições para o povo comum. Ela havia estabelecido algumas mensagens sendo enviadas entre ela e Fi, mas nunca houve um momento em que elas pudessem conversar completamente sobre o que havia acontecido. Olá, Sua Alteza. Fi, sempre a mulher humilde e educada, dirigiu-se a ela. Não, sou eu quem deveria chamá-lo pelo seu título. Padme não informou Fi sobre sua verdadeira identidade, então ela não sabe que ela mesma, como Padme, é na verdade a mesma rainha que é agora. Rindo consigo mesma, Fi parece estar um pouco estressada com sua situação. Sua Alteza, estou grato por sua ligação, mas não sei por que você de repente me procurou. Padmé decide que será necessária a descrição porque ela ainda mantém em mente as palavras de seu conselheiro. Não há necessidade de ser grato, você fez mais por mim do que eu fiz por você. É por isso que estou disposto a retribuir o favor. Fi pode não estar pronta para se adaptar a um estilo de vida político, mas já esteve no mundo dos negócios o suficiente para ajudar a cultivar suas habilidades de liderança. Sério? Não acho que precisemos desesperadamente de alguma coisa neste momento. E Fi estava certo ao dizer isso, já que segundo todos os relatórios, tudo estava indo muito bem. Realmente, Padme diz em tom duvidoso antes de dizer, deve haver alguma coisa, qualquer coisa, na verdade. Não. Fi sabe que é melhor divulgar segredos de estado importantes para outros, mesmo que sejam aliados de confiança. A rainha para ela obviamente ainda era apenas uma estranha com quem ela teve alguns pequenos negócios no passado. Eu poderia ajudá-lo a aceitar sua nova posição. Padmé sugere. Eu poderia prestar assistência não em termos de opções econômicas ou militaristas, mas diplomaticamente e até dar conselhos sobre como governar. Fi pensa sobre isso, pensando que é realmente uma boa opção, mas decide fechar seu negócio. Vossa Alteza é muito gentil, mas uma oferta desse tipo deveria ser compensada de alguma forma. Bobagem. Não preciso de nada monetário ou de qualquer outra coisa que você possa oferecer. Se me permitem sugerir, acho que seria melhor formar uma aliança oficial entre nós dois. Desta forma, haverá uma razão válida para sua insistência na sua providência de assistência. Padme acha que é uma boa ideia e se repreende por não ter tido uma ideia desse tipo. Algum tipo de pacto de não agressão? Isso seria melhor, Vossa Alteza, dada a cultura do seu povo. Não seria uma boa ideia por outros motivos. Isso é verdade. Padme concorda sem hesitação.
Acredito que isso resolva isso. Agora para outros assuntos só para saciar minha curiosidade. O que poderia ser isso, Sua Alteza? Padme começou a ficar irritada com a forma como Fi estava se dirigindo a ela. Ela primeiro resolveu isso. Por favor, rainha viúva, acho que já bastam os termos sofisticados para se dirigir a mim. Ficando muito mais encorajada, Fi decide que o que ela disse está bom para ela. Ok, então como devo ligar para você? Sorrindo, Padme decide lançar a bomba da qual Fi ainda não percebeu. Apenas me chame de Padmé. Capítulo 50, Sky Seed 3. Os caminoanos certamente trabalham rápido. Faziam apenas 3 meses e eles já haviam aperfeiçoado os primeiros implantes usando seu DNA. Considerando que eles têm um projeto muito maior para trabalhar, principalmente os clones, faz sentido que não demore muito para concluir algo assim. Pelo menos não demorou muito para a conclusão dos implantes porque o conceito inicial, o esboço e o planejamento do conjunto de implantes já estavam criados. Hoje, entre todos os dias, ele estará passando por eles. Algumas alterações foram feitas no processo para torná-lo mais fácil e melhor de prosseguir. Seus droides médicos, aqueles que receberam consciência viva, agora eram treinados profissionalmente e eram totalmente capazes de realizar os procedimentos cirúrgicos necessários. Meu imperador, estamos prontos para iniciar o procedimento. Um androide vivo disse a Anakin enquanto eles estavam dentro do templo Sid localizado abaixo do templo Jedi de Coruscant. O santuário foi redecorado e reformado para se adequar ao que Anakin desejava, seria um ótimo lugar para fazer cirurgias. Escondido do resto do mundo, e de fato ele recebeu alguma licença, algum tempo para descansar. Isto, combinado com suas próprias habilidades regenerativas físicas, deve dar-lhe tempo suficiente para se recuperar da inserção dos implantes. Anakin movendo-se para a parte específica da sala que implica uma entrada totalmente nova para a outra parte do Templo City. Outros androides médicos que não faziam parte do grupo vivo também seguiram em frente para ajudar os androides médicos vivos. Antes, Anakin poderia ter saído para ir em direção à sua loja que tinha uma sala especial reservada para ele aqui em Coruscant, mas agora ele tinha um prédio inteiro de sua propriedade. Bem, sua mãe era de propriedade, mas isso não vem ao caso. Agora, ele transferiu tudo de lá para o santuário embaixo porque proporcionava maiores medidas de segurança e, acima de tudo, o melhor estado de sigilo. Outras coisas foram reformadas para melhor manter a infraestrutura, para que o lugar não desmorone sobre ele ou qualquer um dos androides que trabalham aqui. Passando para a cirurgia e os implantes, há um total de 19 tipos de implantes, mas Anakin deveria ter introduzido apenas os 3 primeiros. Obviamente havia mais na linha de implantes e Anakin sentiu que estava incompleto. O mesmo aconteceu com os caminoanos. Vamos começar. Anakin falou enquanto tinha que se alinhar com o lado negro da força enquanto estava dentro do santuário. Ele percebeu que se não alinhasse sua assinatura da força com o lado negro enquanto estivesse tão perto da vergência localizada aqui, ele sentiria repulsa. Deitado na mesa cirúrgica, Anakin aguarda o início da operação. Meu Deus, imperador! Como muitos desses implantes são de natureza neural, é importante notar que para muitos desses implantes o sujeito deve estar acordado para a cirurgia e a mente não pode ser entorpecida pelo uso de analgésicos. O androide médico vivo falou das armadilhas do processo. Eu sei das consequências e estou bem com o processo. Muitos desses órgãos são cultivados in vitro a partir de suas células modificadas, enquanto outros exigem que suas células modificadas sejam injetadas em seu corpo e depois cresçam em um novo órgão usando seus próprios processos fisiológicos. Anakin usaria os órgãos celulares modificados para desencadear e controlar os processos metabólicos que o transformariam de um mortal comum em um super-humano. Primeiro, acredito que isso deveria receber um nome oficial. Antes do início da operação, Anakin decide que gostaria de começar a chamar as células modificadas por outro nome. Decidindo ser um pouco narcisista, ele diz: agora vou apelidá-lo de Sky Seed. A própria semente do céu está codificada com toda a informação genética necessária para remodelar os aglomerados de células humanas comuns nos órgãos especiais que ele possuiria nos casos em que não são diretamente implantados após serem cultivados fora do corpo. A semente do céu contém máquinas virais geneticamente projetadas que reconstroem o corpo humano de acordo com o modelo biológico contido nele e originalmente criado pela perspicácia científica combinada dos Anakin, dos caminoanos e dos droides médicos vivos. Vendo que o processo está prestes a começar, Anakin se prepara para a dor do processo. Agora sendo colocado sob a faca, Anakin começa a pensar no que esses implantes fariam. O coração secundário é o primeiro e menos difícil dos 19 implantes de órgãos sementes celestes que eu receberia para me transformar. Assemelhar-se a uma versão menor do coração humano e é implantado na cavidade torácica e conectado ao restante do sistema circulatório e pulmonar do neófito, próximo ao coração original. Sua função é melhorar o desempenho, fornecendo mais oxigênio e nutrientes aos músculos, aumentando o fluxo sanguíneo muito além daquele capaz até mesmo para o ser humano normal mais apto. No caso de dano de combate ou falha do coração original, o coração secundário geralmente é capaz de bombear sangue suficiente através do sistema circulatório para manter a sobrevivência até que eu possa ser tratado. A cirurgia durou muito tempo e levaria o dia inteiro para ser concluída. O osmodula é o segundo dos 19 órgãos sementes celestes a serem implantados. Este implante, colocado cirurgicamente ao lado da glândula pituitária na base do cérebro, tornando-se assim parte do sistema endocrino, segrega uma forma especialmente concebida de hormona de crescimento humano.
Quando os efeitos deste hormônio são combinados com uma dieta misturada com minerais microscópicos à base de cerâmica, eles atuarão para sintetizar o rápido crescimento do sistema esquelético muscular que resulta em força sobre-humana e tamanho enorme em comparação com um homem humano básico. Foi projetado que 2 anos após a conclusão da cirurgia para implantar o Osmodula, meu esqueleto será maior e exponencialmente mais forte do que o de um homem normal, com crescimento atingindo cerca de 2,1 a 2,3 metros de altura com uma quantidade equivalente de esqueleto. Massa muscular. Durante esse tempo, a caixa torácica se fundirá em uma massa sólida de placas ósseas entrelaçadas e à prova de balas. A estrutura resultante protege os órgãos de danos de uma forma que o esqueleto humano normal nunca conseguiria, embora ao preço de gerar maiores dificuldades para os profissionais médicos quando devem realizar cirurgias em sua cavidade corporal. O Biscopé é o terceiro dos 19 órgãos de sementes celestes a ser implantado em mim. Este órgão aumenta a capacidade de combate físico e a capacidade de sobrevivência a níveis sobre-humanos, caso eu viva para me tornar um ser totalmente transformado. Este órgão é implantado na cavidade torácica. É pequeno, aproximadamente esférico, e assim como o Osmodula, sua ação primária é hormonal. A presença do Biscopé estimula o crescimento muscular em todo o corpo, aumentando muito a força física. Pode ser implantado ao mesmo tempo que os 2 primeiros órgãos, o coração secundário e a Osmodula, geralmente entre os 10 e os 12 anos de idade humana padrão. O Nanozui com o qual Anakin alcançou a simbiose não tinha sido um problema quando os androides estavam trabalhando duro para operar nele, exatamente por causa da simbiose. Ele poderia retrair a armadura, consciente e inconscientemente ele tem total controle sobre sua forma sobre si mesmo e na maioria das vezes ela fica escondida. Se Anakin ficasse completamente inconsciente de alguma forma, o traje apareceria totalmente em torno de sua forma. Anakin era muitas coisas, a maioria, se não todos que ele conheceu, o chamariam de gentil por natureza, compassivo em querer fazer algo, em criar ações que tragam mudanças para melhor. Mas havia o outro lado dele. Sua possessividade, sua ganância, seu desejo por coisas, pessoas, poder. Grande parte dessa natureza ambiciosa de buscar a perfeição está de acordo com o código Sith. Sua paixão, seu impulso, tudo nele irradiava que havia mais no universo do que qualquer um poderia imaginar. Para Anakin, porém, só porque havia partes mais sombrias de sua personalidade não significava que ele rejeitou esses aspectos e os jogou fora. Não, ele abraçou. Completamente. O que nos leva à situação atual, onde Anakin enviou alguns androides para um sistema que estava em quarentena. Nenhum visitante, ninguém tinha permissão para vir aqui, pois se o fizessem, apenas a morte os buscaria de volta. O Sistema Leon, uma vez referido como Sistema Hakata ou Sistema Starforge, era o sistema nas regiões desconhecidas que continha o planeta Le e a Starforge. Declaração: estamos aqui. O Imperador disse que queria localizar os restos da Forja Estelar. HK-47 disse enquanto estava no comando. Abo, a estrela do sistema, alimentava a Forja Estelar, construída pelos Hakata e colocada perto do Sol. O sistema posteriormente tornou-se parte da República Galáctica. Após a Batalha de Hakata Prime, os destroços da Starforge e as naves perdidas durante a batalha tornaram o sistema difícil de navegar. Após a Guerra Civil Jedi, a República fez de todo o sistema Le um local histórico protegido e determinou que não deveria ser acessado sem permissão. Isso durou até a Idade das Trevas da República, quando o governo em ruínas não conseguiu mais proteger o local. Senhor, chegamos. Localização atual, Sistema Le, regiões desconhecidas, resíduos temperados. Inquérito: quais planetas orbitam esta estrela? Relatando, seriam os planetas Ivar, Meldina, Taxiod, Leo, Destin, Gerapsuli, Verlacles e Dimbriar que orbitam a estrela chamada Abo. O planeta Leo, também conhecido como Hakata, Hakata Prime e Mundo Desconhecido, era o mundo natal da espécie Hakata e a capital secreta de seu Império Infinito. Olhando em direção ao planeta de interesse, o HK-47 ordena que aqueles que estão na nave em questão desçam. Declaração: vamos dar uma olhada mais de perto. Este planeta é um cemitério tecnológico. Um androide diz olhando para a destruição em massa causada pelas grandes guerras do passado. Os androides podem não ser só conversadores, mas às vezes eles não conseguiam evitar de expressar seu espanto com os destroços. Até os sem vida podiam ver que a vista é bastante, alguma coisa. Leon era um mundo tropical em um canto remoto e relativamente desconhecido da galáxia conhecido como Temperé de Vastes, uma área do espaço em grande parte vazia. A sua superfície era em grande parte coberta por oceanos pontilhados por numerosos aglomerados de ilhas e arquipélagos. Era o único planeta habitável no sistema Leo, mas costumava partilhar uma órbita em torno da sua estrela primária com a Starforge, uma antiga estação espacial e fábrica Hakatan que extraía o seu combustível diretamente da estrela primária do sistema. O próprio planeta era orbitado por 2 pequenas luas, mas uma delas estava suficientemente próxima para ser visível da superfície durante o dia, cobrindo uma porção significativa do céu. Declaração: desça, devemos recuperar os fragmentos da Forja Estelar. O Imperador quer o que é dele por direito. A inteligência artificial é uma coisa estranha, especialmente nesta galáxia. A tecnologia pode imitar a vida, onde os androides poderiam ter personalidades próprias, mas não eram considerados seres totalmente vivos, sencientes e sapientes. Os androides criados por Anakin para viver poderiam ser considerados vivos, mas não no sentido biológico. Com a Forja Estelar, Anakin seria capaz de fazer muito mais, para ampliar seus poderes dentro da força, sua compreensão da criação e do processo de transferência de poder. É lamentável que o Imperador não seja capaz de adquirir o Holocron Sith de Darth Ravens. HK-47 pensou consigo mesmo.
Aterrissando com segurança, HK junto com o batalhão de droides que o acompanhava começaram a explorar as ilhas e os arquipélagos que o cercavam. Todos os pedaços da Forja Estelar foram afundados nas profundezas dos oceanos de Leu. O Starforge era um estaleiro gigante automatizado, projetado para criar o exército mais poderoso de todos os tempos. Foi construído pelo Império Infinito Hakatan 5.000 anos antes da ascensão da República Galáctica. A Forja Estelar extraiu energia e matéria de uma estrela próxima que, quando combinada com o poder da força, foi capaz de criar um suprimento infinito de naves, androides e outros materiais de guerra. Os Hakata, também conhecidos como os Construtores, construíram a enorme estação espacial através do uso de escravos de muitos mundos, incluindo Belsavis, Corelia, Coruscant, Dantooine, Drau, Duro, Kashyyyk, Manaan, Selonia, Slayron, Malastari e Tatooine. Esta maravilha tecnológica teve um custo terrível, pois os Hakata eram por natureza uma espécie cruel e selvagem. A Starforge começou a se alimentar dessas características negativas inerentes aos seus criadores. Como resultado, a Starforge tornou-se uma imensa ferramenta de poder do lado negro. A Starforge, agora uma fusão de tecnologia e energias do lado negro, começou a corromper os Hakata para ganhar o imenso poder necessário para operar e, finalmente, causou o colapso do Império Hakata. HK-47 temia o que poderia acontecer se o seu imperador quisesse reconstruir um artefacto tão perigoso, mas o seu melhor julgamento é obscurecido pela sua devoção ao seu imperador. Mas certamente meu imperador, querer esta maravilha da tecnologia significa que ele tem um meio ou método para controlá-la. HK-47 então percebe por que seu imperador é tão ousado. Ele poderia usar Meshuderu. A Forja Estelar pode ter ficado semi-senciente ao mesmo tempo, mas agora morre se seu imperador se imbuísse. Sua energia em uma Forja Estelar recém-construída, criada a partir dos restos da Forja anterior, deveria estar sob controle. Se seu imperador pudesse controlar milhões de androides e naves, certamente ele seria capaz o suficiente para cobrir tal abismo da força. HK começou a perceber seus pensamentos heréticos. Ou não, detectei heresia em minha programação. Piadas à parte, Anakin não teria sido um bom líder se não permitisse que aqueles abaixo dele pensassem por si mesmos, pois poderiam ajudá-lo a compensar seus fracassos. Declaração: não precisaremos modificar o terreno, mas precisaremos trazer secretamente mais navios de transporte para ir e voltar daqui até Tatooine. Comando: você aí comece a trabalhar nisso enquanto os outros montam a base. HK-47 então continua. Precisamos iniciar a construção de submarinos poderosos, capazes de resgatar os destroços. Entendido. Um grupo de androides respondeu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.